Capítulo 271. Atuação. Com isso em mente, o olhar de Lumière automaticamente se voltou para Rato Risto e Gigante Simon. Observando-os, ele sentiu que as chances de eles se tornarem peões descartáveis eram pequenas. Beyonders consumidores de poções, diferentemente dos favorecidos que dependiam de bênçãos divinos de deuses malignos, eram uma raridade. Eles não podiam ser simplesmente estocados à vontade. Primeiro, os ingredientes necessários eram específicos e, segundo, era necessário bastante tempo. Nas sequências médias, sorte e maestria do método de atuação desempenharam um papel fundamental. Se ele os usasse como meros peões nessa missão, a probabilidade de recuperar as características de Beyonder seria muito diminuída. Isso constituía uma parte substancial do controle de Gardner Martin sobre o mundo subterrâneo no distrito comercial. Como membro da organização secreta a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, Gardner Martin poderia de fato suportar tal perda, mas não faria um sacrifício tão colossal por algo insignificante. E se a missão fosse de importância suficiente, enviar apenas um Beyonder da sequência 7 e 2 da sequência 8 era claramente inadequado. Gardner Martin não deveria estar preocupado com o fracasso. Com essa percepção, Lumière rapidamente revisou sua conjectura. Ou este era um teste preliminar, uma missão de baixo risco projetada para avaliá-lo, independentemente de Rato Risto e Gigante Simon estarem cientes disso, ou era de fato uma operação crucial e perigosa. Enquanto os usava como peões, haveria potências presentes como uma rede de segurança. Um verdadeiro teste. Com isso em mente, a reação inicial de Lumière foi olhar para Gardner Martin e aceitar a missão, projetando a imagem de um jovem ambicioso se esforçando para subir na hierarquia. Se fosse a primeira possibilidade, esta era a sua melhor chance de provar a si mesmo. Se fosse a segunda possibilidade, Lumière ainda tinha o dedo do Sr. K silenciosamente alinhado em seu bolso como um trunfo. Quando chegasse a hora, se precisasse divulgar sua afiliação com a Ordem Aurora para garantir sua sobrevivência, ele poderia abandonar a missão da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Enquanto permanecesse vivo, ele poderia esperar outra oportunidade. Após a catástrofe causada pela Árvore das Sombras, Lumière visitou a sede da física e viu o Sr. K antes que Gardner Martin pudesse conduzir uma investigação. Ele escondeu sua experiência com a Árvore das Sombras, apenas mencionando que algo havia ocorrido no distrito do mercado, prendendo-os em uma selva peculiar. Então a árvore verde amarronzada desceu, e Susana Matisse apareceu, drenando a energia de todos. Para combater o espírito da árvore caída, ele usou o dedo para criar uma robusta túnica defensiva de carne, mas não recebeu assistência adicional. Mais tarde, com a ajuda da descida da árvore, do estado enfraquecido de Susana Matisse e do envolvimento dos outros dois Beyonders presentes, ele mal conseguiu superar o inimigo e a derrotou usando suas habilidades piromaníacas e a Mercúrio caído. Ele falou a verdade, embora tenha borrado a sequência de eventos, tempo e local, bem como omitido alguns detalhes. A lógica permaneceu intacta. O Sr. K não alimentou suspeitas após ouvir o relato. Em vez disso, ele suspirou e alertou Lumière para não confiar demais no dedo, pois havia várias maneiras de cortar a conexão mística entre eles. Satisfeito com a promoção de Lumière a piromaníaco com a ajuda de Gardner Martin, o Sr. K arrancou outro dedo para ele. Isso levou Lumière a acreditar que, contanto que ele não encontrasse ambientes extraordinários como Paramita ou a Árvore das Sombras e não se envolvesse na perigosa tarefa de confrontar uma entidade divina de frente, com o dedo do Sr. K, mesmo que ele não conseguisse reverter completamente a situação, ele ainda teria uma grande chance de escapar. Quando Lumière estava prestes a expressar sua oposição ao chefe, ele de repente sentiu que não deveria levar sua atuação longe demais. Era o que Jenna dizia ocasionalmente. De acordo com Franca, chefe é pelo menos um sequência 6, conspiracionista. Não posso subestimar sua inteligência e discernimento. Minha origem é inegavelmente evidente. Sou jovem e venho do interior. Certa vez, me envolvi em uma catástrofe Beyonder e não tinha conhecimento. Eu queria mudar meu destino, mas passei um tempo considerável no distrito comercial, realizando muitas coisas aberta e secretamente. Mesmo com o que o chefe só sabe, deve ser o suficiente para ele perceber que não sou um caipira ignorante que age de forma precipitada e impiedosa. Com base no incidente de hoje, a impressão que o chefe tem de mim deve ser de alguém capaz de detectar anormalidades de missão e perigos potenciais. Simplesmente concordar sem razão ou observação só levantaria suspeitas de segundas intenções ou confiança em algo.
Isso seria problemático. Um turbilhão de pensamentos correu pela mente de Lumian. Ele imediatamente desviou seu olhar para a gigante Simon e Rato Risto, aguardando ansiosamente suas reações e atitudes em relação à missão. Não ficou claro se Rato Risto estava se lembrando do incidente envolvendo as pessoas espelhadas ou da morte de seu irmão devido a isso. Sua expressão ficou desagradável, contaminada com medo e apreensão. Dúvida e cautela passaram pelo rosto do gigante Simon, mas ele não expressou nenhuma objeção. Depois de alguns segundos, eles falaram quase simultaneamente: "Sim, chefe." Observando isso, Lumian hesitou deliberadamente antes de continuar. "Sim, chefe." Com olhos atentos, Gardner Martin observou Lumian, Risto e Simon, avaliando suas expressões e comportamentos. Após o acordo unânime, o chefe do Savoy Mob sorriu com satisfação e disse: "Agora vou revelar os detalhes da missão." Ele abriu uma gaveta e pegou um pergaminho feito de pele de cabra falsa, colocando-o sobre a mesa diante deles. Ao se aproximarem, Lumian e seus companheiros avistaram um mapa revelando uma seção do subterrâneo de Trier. O mapa media 1 metro de comprimento e 50 centímetros de largura. O nível superior representava o subsolo, formado pelo departamento municipal por meio da escavação de vários túneis e reforço da caverna da pedreira. Correspondia às ruas e praças acima do solo. O mapa focava somente nas áreas subterrâneas do Quartier du Marché, Quartier de la Cathédrale Commémorative, Quartier do Jardim Botanique e Quartier de l'Observatoire. No entanto, era intrincadamente detalhado, como se tivesse sido copiado do original por espiões no departamento de polícia. Lumian podia discernir claramente extensões em ambos os lados, embora o desenho não continuasse. No meio do mapa havia cavernas de pedreiras, catacumbas antigas e afluentes de rios subterrâneos, espalhados de forma aleatória e conectados ao nível superior por túneis visíveis ou ocultos. Esta porção continha inúmeras lacunas e omissões. Ao lado dessas áreas, havia inscrições como a ser investigado, a ser explorado e a ser pesquisado. Os níveis mais baixos do mapa abrangiam minas desmoronadas e mais informações ausentes, como se estivessem veladas em um manto de névoa. Até mesmo a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, uma organização secreta, carecia de conhecimento abrangente. Numerosas passagens se estendiam para baixo a partir deste nível, mas o mapa não indicava suas conexões. Trier da Quarta Época. O lugar chamado de Reserva de Ruínas Antigas pelas autoridades. É evidente que este mapa é uma cópia de um mais abrangente. Uma versão completa inclui a Trier da Quarta Época. A Ordem da Cruz de Ferro e Sangue possui amplo conhecimento do subterrâneo. Lumian especulou enquanto decorava o mapa incompleto. Depois que seus 3 subordinados deram uma olhada rápida no mapa, Gardner Martin apontou para um local e disse: "Este é seu destino, uma mina que desabou." Mas ainda havia algum espaço aberto, situada no nível mais baixo do mapa. Ficava perto da Trier da Quarta Época. Acima dela, correspondendo à Avenue Selbu, a Rue des Mavais Enfants e a Place de la Forêt, ficava o cruzamento entre o Quartier de l'Observatoire e o Quartier do Jardim Botanique. É chamado de Minas de Albert. Gardner Martin apresentou. Para chegar lá, você deve atravessar 2 túneis perfurados privadamente. Ele continua desconhecido para as autoridades e a maioria das pessoas que viajam no subsolo. Enquanto falava, Gardner Martin traçou o túnel com o dedo e instruiu Lumian, Risto e Simon sobre a entrada correta. Finalmente, ele suspirou com um toque de emoção e acrescentou: 6 anos atrás, Albert Goncourt, o líder da rebelião e o cérebro por trás da revolta, confiou nesta mina, que ele descobriu e nomeou, para iludir o exército, a polícia e os Beyonders oficiais que estavam vasculhando o subterrâneo. Ele sobreviveu, 6 anos atrás. Rebelião. Revolta. Lumian instantaneamente se lembrou do que havia testemunhado e ouvido. Durante a guerra com o reino de Luen, os preços em Trier dispararam, deixando as pessoas em desespero devido ao custo exorbitante da comida. Isso desencadeou um protesto massivo por toda a cidade, resultando em vários conflitos. Pelas palavras de Gardner Martin, era evidente que o protesto não era puramente espontâneo. Alguém o havia planejado e guiado. A Ordem da Cruz de Ferro e Sangue também estava envolvida. Lumian continuou a olhar para o mapa, perdido em pensamentos. Concluindo sua explicação, Gardner Martin disse: sua tarefa é chegar às minas de Albert antes do meio-dia e aguardar a chegada de um comerciante que lhe entregará uma caixa. Vocês não precisam dar nada a ele, nem precisam se comunicar com ele verbalmente. Na sua viagem de volta, vocês não devem abrir a caixa,
pois isso exporia um perigo incomensurável. Desde que sigam rigorosamente minhas instruções, a missão apresenta risco mínimo. Embora possam encontrar fenômenos peculiares escondidos no subsolo ou enfrentar monstros, um bom trabalho em equipe resolverá esses desafios. Depois de fornecer-lhes orientação adicional, Lumière, Gisto e Simon pegaram cada um uma lâmpada de carboneto e partiram da Rue des Fontaines, número 11, em direção à entrada mais próxima do submundo de Trier, lançando um último olhar para a mansão branco-acinzentada, agora fora de vista. Lumière considerou a impressão que Gardner Martin tinha dele. Com um sorriso, ele perguntou casualmente ao Rato Gisto e ao gigante Simon: vocês já realizaram missões semelhantes antes? Rato Gisto ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. 3 vezes. Uma vez, respondeu o gigante Simon com uma voz levemente fraca. Lumière riu. Bem, o fato de você ainda estar vivo sugere que tais missões não são tão perigosas. Rato Gisto permaneceu em silêncio, como se tivesse caído em uma lembrança sombria. Gigante Simon se tranquilizou, ecoando as palavras de Lumière. Você está certo. Talvez este seja um teste do chefe. Aqueles que passarem podem ter uma oportunidade de avançar mais. Lumière sorriu. E aqueles que falham? Eles perecem na hora. Capítulo 272. Artista carismático. Gigante Simon se viu momentaneamente sem palavras, lutando para encontrar as palavras certas. Após alguns segundos de contemplação, ele finalmente falou: você está louco. Se você falhar, o pior resultado seria perder uma oportunidade. Rato Gisto entrou na conversa. Se a missão for realmente importante, o chefe não hesitaria em lidar com ela pessoalmente. Ele não nos enviaria. E se não for uma tarefa significativa, o risco não será muito alto. Essa linha de pensamento refletia as preocupações iniciais de Lumière. Lumière olhou para a entrada do submundo de Trier, sorrindo intencionalmente. Talvez sejamos apenas iscas neste cenário. Por exemplo, o chefe suspeita que uma facção está nos observando secretamente, então ele deliberadamente planejou esta missão. Se tudo correr bem sem nenhuma anormalidade, ele pode desativar o alarme e considerar isso um teste. No entanto, se ele pegar alguma coisa, pode seguir a trilha de pistas para descobrir a verdade e eliminar quaisquer perigos ocultos. Quanto a sermos a isca e potencialmente sermos pegos, não é problema dele, contanto que alcancemos seu objetivo. Perder alguns Beyonders de baixa sequência está dentro de seu nível de tolerância. O rosto do Rato Gisto empalideceu ao ouvir essas palavras, enquanto o gigante Simon ficou em silêncio. Embora não tivessem experiência com misticismo, seus anos como mafiosos e líderes aprimoraram suas habilidades analíticas básicas. Eles não conseguiram deixar de admitir que a teoria de Ciel fazia sentido. Isso, naturalmente, gerou um profundo sentimento de medo por suas vidas, especialmente para Gisto. As lembranças da morte de seu irmão Erkin e as expressões de dor de sua esposa e filhos inundaram sua mente. Se não fosse pelo chefe atribuir-lhe outra tarefa e excluí-lo da operação de contrabando, ele poderia ter sido substituído pelo chamado povo espelhado e encontrado um fim trágico em algum lugar no subsolo. E quanto à sua esposa, seus cães e os outros animais de que cuidava, a pessoa espelhada teria tido a oportunidade de apreciá-los por um tempo. Com esses pensamentos pesando em suas mentes, os 3 acenderam suas lâmpadas de carboneto e desceram as escadas de aço em silêncio. Gisto examinou o túnel escuro com a luz amarelo-azulada, com a voz trêmula enquanto falava. O chefe não nos enviaria propositalmente para a morte. Mesmo como Beyonders de baixa sequência, ainda somos úteis. Se perecermos no subsolo, pode levar meio ano ou até um ano inteiro para o chefe preparar um substituto. O incidente das pessoas espelhadas veio à sua mente, e o pedido do chefe para que ele realizasse uma tarefa diferente foi uma tentativa clara de protegê-lo sem revelar nada. Tudo tem um preço. Talvez as apostas envolvidas dessa vez sejam mais valiosas do que nós 3 juntos. Lumière segurava a lâmpada de carboneto que emitia um brilho amarelado, caminhando firmemente pela passagem escura e levemente úmida. Ele zombou e disse: espero que esta missão não seja tão perigosa quanto o chefe alega, mas não podemos nos dar ao luxo de ser ingênuos. Devemos nos preparar para o pior. Notando a melhora significativa de Ciel, Gisto não pôde deixar de perguntar: o que devemos fazer? Da perspectiva dele, Ciel era a pessoa mais confiável nessa missão, uma tábua de salvação em momentos críticos. Surpreso pela timidez repentina de Gisto, o gigante Simon se virou para ele. Quando o rato ficou tão medroso, como líder do chefe,
Por que ele escolheria demonstrar fraqueza e preocupação na frente de Ciel? Onde está seu orgulho e autoestima? Ele não tinha medo de que Ciel ofuscasse e invadisse seu negócio de contrabando. Esse era precisamente o efeito que Lumian pretendia. Ele falou genuinamente: o chefe me ajudou várias vezes, e estou mais do que disposto a realizar missões para ele. No entanto, o risco envolvido não deve ser excessivamente alto, levando-nos diretamente para a morte. Droga, não vivi o suficiente. É por isso que minha posição é tentar a missão se possível. Se ela se tornar muito perigosa, não hesitarei em abandoná-la e garantir minha própria sobrevivência. Isso pode exigir que nós três baixemos a guarda um contra o outro e cooperemos totalmente para superar quaisquer ameaças ocultas. Tal atitude tocou Gisto e Simon, provocando neles acenos visíveis ou imperceptíveis. Ninguém era totalmente altruísta. Assumir um risco calculado pelo chefe já era uma prova de sua lealdade. Aceitar essa atitude e cooperar genuinamente para resistir ao perigo parecia ser a única escolha viável, pelo menos superficialmente. Como deveríamos colaborar? Gisto rapidamente se decidiu. Ele não queria outro incidente com pessoas espelhadas. Lumian sorriu mais uma vez. Antes de mais nada, precisamos entender as habilidades uns dos outros para que possamos nos complementar de forma mais eficaz. Gisto ponderou por um momento antes de falar. Eu sou um domador de bestas. Sequência 8 do Caminho do Boticário. Eu posso confrontar e me comunicar diretamente com várias bestas até certo ponto. Eu tenho a habilidade de gradualmente domesticá-las e torná-las minhas assistentes. Também sou especialista em tratar doenças e fornecer cuidados médicos abrangentes. Naquele momento, ele não pôde deixar de lançar um olhar questionador para Ciel, como se insinuasse sua necessidade de um remédio para melhorar seu desempenho na cama e repor sua resistência física. Correu o boato de que Ciel era um pegador. Ele não só estava envolvido com Gianna, a amante de botas vermelhas, mas também se relacionou com quase 10 dançarinas. Ele havia providenciado para que elas recebessem aulas de atuação no teatro da velha gaiola de pombos, permitindo que ganhassem dinheiro sem ter que acompanhar clientes. Um boticário? Se eu soubesse que o Rato Gisto era um boticário, eu teria feito dar muitos remédios para a mãe de Gianna. Ela teria se recuperado rapidamente e voltado para casa naquela mesma noite. Lumian suspirou silenciosamente e assentiu com aprovação na luz bruxuleante da lâmpada de carboneto. Quanto mais o gigante Simon ouvia, mais surpreso ficava. Ele começou a suspeitar que Rato Gisto havia perdido o juízo ao divulgar os segredos de sua sequência. Até agora, além de Gardner Martin, ninguém conhecia a sequência de Gisto ou o caminho ao qual ele pertencia. Afinal, havia muitas pessoas entre eles que tinham uma queda por animais de estimação. Algumas até tinham um grande número deles ou formavam relacionamentos íntimos com animais, como ocasionalmente visto nos jornais. Num piscar de olhos, uma ideia ocorreu a Simon. Rato Gisto estava encarregado do negócio de contrabando e havia completado a maioria das missões secretas do chefe. Talvez ele soubesse de algo e tivesse se tornado pessimista sobre essa operação. Daí sua cooperação sincera com Ciel. Gisto soltou um suspiro e continuou. Eu não tive sorte. Eu não consegui domar uma criatura Beyonder genuína ainda. Caso contrário, eu não seria impotente contra Beyonders de sequência média, mesmo se os encontrasse. Essa missão foi repentina e não tivemos tempo para nos preparar. Só trouxe alguns companheiros comigo. Enquanto falava, ele levantou a mão direita. Uma criatura colorida parecida com uma cobra, com uma cabeça triangular, surgiu de sua manga. Logo depois, Gisto fez a cobra recuar para dentro de sua manga. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um rato do tamanho da palma da mão. Este rato era diferente do tipo comum. Seu pelo era branco claro e distinto, com olhos tão brilhantes quanto rubis. Este é Taffy. É uma criatura única que eu descobri no subsolo durante meus dias de contrabando. Não pode ser usado como ingrediente principal para nenhuma poção, mas tem a habilidade de sentir perigos ocultos. Gisto apresentou brevemente. Ele também pode sentir a força aproximada dos outros, certo? Lumian perguntou pensativamente. Gisto olhou para Lumian com surpresa e hesitou por um momento antes de responder. Sim, reconhecendo que Gisto já havia divulgado informações suficientes, Lumian não pressionou mais, apesar de suspeitar que ele possuía outras habilidades ou outros companheiros animais. Em vez disso, ele desviou seu olhar para o gigante Simon. Simon hesitou por um momento, relembrando sua especulação anterior. Em uma voz abafada, ele disse, eu sou um sequência 8. Pugilista do caminho do guerreiro.
Como Martelo White, eu me destaco em combate corpo a corpo e várias técnicas de luta. Eu carrego uma arma, uma adaga, uma baioneta e luvas de boxe. Sua explicação foi breve, pois os pugilistas não possuíam nenhuma habilidade extraordinária, nenhum item místico. Isso é verdade. É realmente desafiador para mafiosos preparados por organizações secretas adquirirem tais itens. Lumière riu para si mesmo. Você é mais forte que Martelo White porque é inteligente e consegue ler a situação claramente. Essas palavras deixaram Simon sem saber se deveria se sentir irritado ou orgulhoso. Segurando a lâmpada de carbureto, ele olhou para Lumière e disse, e você? É um sequência 8 de qual caminho? Caçador? Como eles estavam trabalhando juntos, Ciel não conseguiu manter sua sequência em segredo. Lumière sorriu, levantando a mão direita à sua frente. Silenciosamente, uma chama vermelha emergiu de sua palma e pairou no ar, queimando silenciosamente. Você é um piromaníaco? Simon exclamou surpreso. Entre os grupos místicos de Trier, as informações mais comuns diziam respeito aos Beyonders de sequência média do caminho do caçador, especialmente aqueles abaixo da sequência 6. Lumière não respondeu, optando por manter o sorriso. Simon de repente entendeu por que a atitude de Rato Risto em relação a Ciel havia sofrido uma mudança tão drástica e por que ele parecia procurar sua ajuda. A sequência 7 era o ponto de partida para os Beyonders de sequência média. Comparados aos Beyonders de sequência baixa como eles, sua força havia passado por uma transformação qualitativa. Eles eram inúmeras vezes mais poderosos. Com sua atenção agora desviada do Rato Risto, Simon perguntou a Lumière com surpresa e desconfiança. O chefe sabe que você avançou para a sequência 7. O chefe me forneceu os ingredientes suplementares necessários. Lumière respondeu com sinceridade, dissipando a chama carmesim em sua palma sob o brilho amarelado da lâmpada. O quê? As pupilas de Simon dilataram. Lumière olhou em volta e continuou. É por isso que, se eu puder completar esta missão, farei tudo o que estiver ao meu alcance para concluí-la. Com essas palavras, ele puxou uma lata cor de ferro e jogou para Simon. Este é o veneno de escorpião que obtive de Martelo White. Você pode aplicá-lo à sua arma. Aumentar sua força aumentará nossas chances de sobrevivência. Simon pegou a lata, momentaneamente surpreso. Embora Ciel o enojasse e eles estivessem em desacordo, seu conhecimento, inteligência, força e abordagem das coisas o faziam parecer confiável. Inconscientemente, ele se viu ouvindo e seguindo sua liderança. Lumière, que caminhava na frente sem olhar para trás, soltou um suspiro de alívio. Ele havia exagerado os riscos e instilado medo para abafar os ânimos de Rato Risto e Simon, mergulhando-os em um estado de preocupação. Então, ao revelar sua própria força, oferecer sugestões convincentes e fornecer pequenos favores, ele se estabeleceria como o líder da equipe. Só então poderia aproveitar totalmente a força combinada da equipe sem expor seus trunfos ocultos e combater efetivamente quaisquer ameaças potenciais. Capítulo 273. Comerciante. Segurando a lâmpada de carboneto no alto, o gigante Simon seguiu Lumière por alguns passos, seus olhos atentos captando as inconsistências nas palavras de Lumière. Ciel, o chefe sabe que você se tornou um piromaníaco. Ele não vai simplesmente te jogar fora de forma imprudente, vai? Lumière olhou para o túnel banhado pelo brilho amarelado, um sorriso brincando em seus lábios enquanto lhe fazia uma pergunta sem se virar. Há quanto tempo estou no Savoy Mob? Tanto o gigante Simon quanto o Rato Risto tiveram um momento de esclarecimento e concordaram com a explicação de Lumière. Era verdade que Lumière, um Beyonder com um passado duvidoso que recentemente se juntou à máfia, trouxe consigo um fator crucial. Não se podia confiar em tal pessoa logo de cara. Eles tiveram que passar por uma série de testes na forma de missões, e se Lumière encontrasse sua morte durante uma dessas missões, seria simplesmente atribuída sua má sorte. Perder um Beyonder estrangeiro era muito menos doloroso para o chefe do que perder um subordinado que ele havia preparado meticulosamente. Os dois líderes do Savoy Mob não hesitaram mais. Eles seguiram Lumière cautelosamente, mantendo uma distância de 2 a 3 passos. Era um arranjo familiar, muito parecido com quando viajavam com alguns mafiosos posicionados em posições semelhantes atrás deles. No meio da jornada, gigante Simon calçou luvas e aplicou uma pequena quantidade de veneno de escorpião em sua adaga, baioneta e luvas de boxe. Então devolveu a lata para Lumière. O trio desceu para o túnel marcado no mapa. Apesar dos passos suaves,
O ambiente especial fez com que seus passos ecoassem fracamente no subterrâneo escuro e assustadoramente silencioso. Quase 45 minutos depois, eles passaram pela área marcada como uma tumba antiga e chegaram à entrada de uma passagem escondida. Levava a uma caverna de pedreira abandonada que estava adormecida há eras. O chão era irregular, coberto de musgo. À distância, o som de um rio subterrâneo podia ser ouvido, ocasionalmente acompanhado pelo estrondo de um metrô a vapor passando. Lumière observou por um momento, apertando o anel da lâmpada de carboneto entre os dentes. Com ambas as mãos, ele agarrou uma parede de pedra saliente e escalou até o topo da caverna. Então, estendendo a mão direita, empurrou uma pedra aparentemente comum para trás de si, encaixando-a entre a parede lateral e o teto da caverna. Um buraco escuro como breu apareceu, permitindo que alguém tão alto quanto Simon se abaixasse e rastejasse por ele. O túnel escondido foi construído usando um sistema de ventilação há muito esquecido que já existia em uma pedreira próxima. Os três se curvaram e caminharam mais fundo no túnel subterrâneo. Gradualmente, os sons do rio subterrâneo e do metrô a vapor desapareceram. Além de suas próprias respirações e passos, o ambiente estava silencioso como um túmulo. Depois de quase meia hora, Lumière e seus companheiros seguiram as marcações do mapa e saltaram de uma saída, emergindo em uma caverna subterrânea já existente. Lado alto, estalactites pendiam como os dentes ameaçadores de uma fera aterrorizante espreitando na escuridão. Lumière não se apressou para entrar em outro túnel escondido na base da caverna. Em vez disso, ele se virou para gigantes Simon e Rato Gisto, que tinham acumulado uma boa quantidade de poeira em suas cabeças. Usando uma expressão séria, ele falou: "Antes de prosseguirmos, vamos confirmar algo para evitar qualquer contratempo. Não teremos tempo para comunicação verbal, tudo bem?" Tanto Rato Gisto quanto o gigante Simon aceitaram as palavras de Lumière sem questionar. Com um aceno sutil, Lumière respondeu: "Primeiramente, do momento em que entramos no segundo túnel até retornarmos aqui, ninguém tem permissão para falar. Usem gestos físicos tanto quanto possível. Se isso não for viável, devem obter minha permissão antes de proferir uma palavra." Essa medida de precaução surgiu do conselho de Gardner Martin sobre a falta de necessidade de comunicação com o comerciante. O Lumière expandiu seu escopo e tornou absoluto para evitar quaisquer potenciais contratempos. Gisto e Simon relembraram o conselho do chefe e concordaram com a cabeça. Observando a resposta deles, Lumière continuou: "Em segundo lugar, não importa quais anomalias ocorram, a menos que algo ataque vocês dois, mantenham a calma e ajam de acordo com minha liderança. Terceiro, não vou forçá-los, mas se vocês desejam sobreviver, é melhor seguir minhas instruções." Esses dois pedidos foram recebidos com a resistência por Rato Gisto e gigante Simon. Eles estariam confiando sua segurança à inteligência, habilidades, reações e conhecimento de Lumière. Era algo estranho aos seus próprios instintos de Beyonder. Após alguns segundos de hesitação, Rato Gisto forçou um sorriso, relembrando a força de Ciel e suas performances anteriores. "Seguirei seus planos, mas se você não reagir a tempo e Taffy me avisar do perigo, eu mesmo resolverei o problema." Droga, quanto mais tempo estou nesse negócio de contrabando, mais temo o submundo de Trier. Gigante, Simon entrou na conversa. "Eu concordo com você, Rato." Lumière sentiu uma sensação de satisfação, tendo domesticado com sucesso os dois Beyonders que também serviam como líderes no Savoy Mob. Ele não insistiu mais e simplesmente assentiu em concordância. "Sem problemas. Em quarto lugar, serei eu quem entrará em contato com o comerciante mais tarde e recuperará a caixa que o chefe deseja." Ao ouvir isso, Rato Gisto e gigante Simon olharam para Lumière como se estivessem vendo Ciel sob uma nova luz. Eles esperavam que o piromaníaco usasse sua força e autoridade para designar um deles para interagir com o comerciante e lidar com a parte mais arriscada da missão. Alternativamente, pensaram que Lumière poderia sugerir um sorteio para determinar quem lidaria com a tarefa. Para a surpresa deles, Lumière se ofereceu para assumir a responsabilidade ele mesmo. "Ciel é bem justo." Gigante Simon não conseguiu deixar de suspirar. Ele sabia que não seria capaz de fazer o mesmo se estivesse na posição de Lumière. Essa percepção fez com que tanto Rato Gisto quanto o gigante Simon fossem menos resistentes a seguir as instruções de Lumière. Embora a iluminação fosse fraca, Lumière conseguiu observar as reações dos dois colegas. Ele não conseguiu deixar de sorrir interiormente.
Se não fosse pelo fato de que vocês dois Beyonders não têm conhecimento místico e podem causar problemas durante a troca de caixas, eu não estaria correndo esse risco. Lumian suspirou do fundo do coração. Às vezes, a fraqueza pode ser uma vantagem. Enfatizando que eles deveriam manter silêncio, Lumian pegou a lâmpada e foi até o fundo da caverna. Ele gesticulou para que o gigante Simon abraçasse uma pedra com cerca de metade de sua altura e a movesse para o lado. A pedra era incrivelmente pesada, representando um desafio até mesmo para a força de Simon. Levou algum tempo para movê-la, revelando a entrada profunda para o túnel escondido. O túnel não era particularmente longo, e eles levaram apenas 7 a 8 minutos para se agachar e atravessar. Eles chegaram a uma caverna mineral que havia sofrido um colapso significativo, deixando apenas um espaço limitado. Este era o destino deles, as minas de Albert. Lumian examinou as pedras cinza escuras desorganizadas e se virou para o gigante Simon, que estava vestido com um terno formal preto. Ele apontou para o próprio peito, entendendo o pedido tácito. Simon pegou um relógio de bolso cinza-ferro e o abriu com um estalo. O relógio revelou inúmeras engrenagens bem apertadas, exalando uma beleza mecânica sofisticada, porém fria. O gigante Simon ergueu seu relógio de bolso, mostrando a Lumian e ao rato Gisto, indicando que ainda faltavam mais de 10 minutos para o horário designado para a transação, meio-dia. Lumian assentiu e permaneceu em silêncio, aguardando pacientemente a hora marcada. Depois de um tempo, virou a cabeça sutilmente, ouvindo atentamente qualquer sinal de movimento ao redor deles. Ele sentiu um som incomum emanando do subsolo, como se uma multidão de pessoas estivesse gritando, rugindo e lutando. Sob a iluminação da lâmpada de carboneto, Lumian olhou para Simon e Gisto, notando suas reações semelhantes, como se também tivessem percebido a comoção. Observando os olhares de Simon e Gisto fixos nele, Lumian abaixou a mão direita, sinalizando para que não fossem afetados. Intermitentemente, eles podiam ouvir movimentos peculiares. Os três estavam parados na borda das minas de Albert, esperando silenciosamente. De repente, o som de passos ecoou do outro lado da mina, como se alguém com sapatos de couro estivesse se aproximando de um túnel estranhamente silencioso a dezenas de metros de distância. É o comerciante. Lumian refletiu, lançando seu olhar pensativo naquela direção. Os passos pararam e depois retomaram, ressoando pelas minas de Albert. Quando estavam a apenas alguns metros da entrada, misteriosamente cessaram por completo. Após uma breve espera, Lumian e seus companheiros avistaram uma figura emergindo da entrada oposta da mina. Era um homem com mais de 1,8 metros de altura, vestindo uma camisa branca, colete amarelo, terno formal preto e calças escuras. Ele segurava uma pequena mala de couro marrom na mão. O homem usava uma cartola de seda puxada para baixo, lançando uma sombra sobre seu rosto. No entanto, a visão de caçador de Lumian permitiu que ele discernisse a aparência do homem com a ajuda das 3 lâmpadas. O homem tinha cabelo curto castanho avermelhado, olhos castanho avermelhados, barba espessa e levemente desgrenhada, e sobrancelhas grossas. Ele parecia um urso macho faminto, exageradamente magro. A gola da camisa dele estava bem fechada, como se ele temesse o frio. Lumian segurava a lâmpada de carboneto e estava prestes a se aproximar do homem. Mas então, Gisto puxou seu braço. Quando Lumian virou a cabeça, Gisto apontou ansiosamente com medo para o bolso direito. Isso significa que Taffy, o rato peculiar, emitiu um aviso de perigo. Mas, a julgar pelo comportamento de Gisto, a ameaça ainda não se materializou e ainda controlável. Caso contrário, ele já teria se virado e fugido. Lumian interpretou os sinais e acenou para Gisto, indicando que ele prosseguiria com cautela. Gisto não impediu. Ele observou Lumian com preocupação enquanto ele avançava em direção ao comerciante. À medida que a distância diminuía, o olhar de Lumian avaliou cuidadosamente o físico do homem, analisando cada detalhe. Suas roupas são um pouco grandes demais, como se não lhe servissem direito. Ele parece com medo de alguma coisa, mas seus olhos mostram raiva e ódio. Suas mãos não se estendem além das mangas, e estão escondidas dentro delas, incluindo a alça da mala. Seus pés. As pupilas de Lumian dilataram-se quando ele notou que o comerciante não estava usando sapatos, mas sim um par de meias cinza. Isso contradizia o som dos sapatos de couro que eles tinham acabado de ouvir. Poderia ser que os passos não fossem dele, mas de outra pessoa. Lumian ficou cada vez mais vigilante. Com espaço limitado restante nas minas de Albert, ele rapidamente chegou à frente do comerciante. O homem, parecendo um urso faminto,
riu e perguntou com um toque de diversão: Gardner Martin enviou você? Ele ficou apavorado depois de receber uma mensagem de seu companheiro, que foi para o subsolo em busca da entrada para a Trier da Quarta Época, meses depois de desaparecer, alegando possuir um item importante para entregar a ele. Capítulo 274. Fuga à entrada para a Trier da Quarta Época. A Ordem da Cruz de Ferro e Sangue está procurando ela. Essa pessoa reapareceu depois de desaparecer por meses. A mente de Lumian correu ao ouvir as palavras do comerciante. Ele manteve em mente o aviso para não falar e tentou o seu melhor para não falar. Inclinando-se ligeiramente para a frente, ele estendeu a mão direita para receber a pequena mala de couro marrom. O homem, parecendo um urso faminto, não recusou e riu. Se eu fosse Gardner Martin, rezaria para nunca descobrir o que tem nesta caixa. O que isso significa? Lumian se perguntou enquanto sua palma tocava a mala. Naquele momento, seus olhos se estreitaram ao notar que a palma direita do comerciante estava ausente da alça da mala, flutuando como se estivesse presa por uma força invisível. Seguindo a alça, Lumian viu que não havia braço na manga. Estava vazia, apoiada em algo invisível, nenhum braço. Seu coração apertou quando ele olhou para o comerciante. Seus olhos castanho avermelhados, acentuados por sua espessa barba e sobrancelhas, eram tão frios quanto os de uma fera selvagem, cheios de ódio e medo indisfarçáveis. Vários pensamentos passaram pela mente de Lumian enquanto ele se forçava a controlar sua reação. Ele calmamente pegou a mala, sem perguntar ou observar. Ele não se defendeu ou atacou instintivamente, como se não tivesse notado nada. As emoções do comerciante pareceram mudar um pouco, e sua risada continha um toque de tristeza. Diga a Gardner Martin que não vai demorar muito para que ele também venha para o subsolo. Toda a dor e tortura que suportei, ele também passará por elas. Lumian não disse uma palavra. Ele pegou a pequena malha e estava prestes a se virar e deixar as minas de Albert com o gigante Simon e Rato Gisto. De repente, passos ecoaram na outra entrada atrás do comerciante. Comparado a antes, ficou muito mais claro, quase ao alcance de um braço. Lumian sentiu-se mais seguro agora. Ele podia ouvir o som distinto de sapatos de couro se aproximando do túnel silencioso. Em um instante, uma figura surgiu diante de Lumian. Gisto e Simon. Era um homem completamente nu, sem cabeça e com sangue escorrendo do ferimento no pescoço. Ele usava apenas shorts azul escuro e sapatos pretos de couro sem alças. Com 2 passos rápidos, um monstro sem cabeça alcançou o comerciante por trás, estendendo as mãos, agarrando sua cabeça e puxando-a para cima. Salve-me! Socorro! Gritou o comerciante, incapaz de esconder seu pânico e medo. Quase simultaneamente, sua cabeça inteira foi erguida, expondo uma espinha manchada de sangue balançando abaixo. A espinha era enormemente longa, balançando gentilmente como uma cauda. Silenciosamente, a camisa, o colete, as calças e o traje formal do comerciante perderam o suporte e caíram no chão. Não lhe restava mais corpo, apenas sua cabeça conectada à espinha ensanguentada. Salve-me! Salve-me! O comerciante lutou com todas as suas forças, mas o monstro sem cabeça o segurou firmemente, aparentemente tentando enfiá-lo em seu pescoço vazio. Embora Lumian tivesse encontrado muitas criaturas aterrorizantes e distorcidas em Cordu, esta foi a primeira vez que se deparou com algo tão bizarro e assustador. Sem hesitar, ele se virou e correu em direção à entrada do túnel escondido, ignorando os pedidos de ajuda do comerciante, gigante Simon e Rato Gisto, que estavam assustados desde o começo. Finalmente perderam o controle. Como ciclistas ouvindo o sinal de largada, eles se abaixaram e correram para dentro do túnel. Lumian os alcançou em poucos passos, com a voz ecoante das minas de Albert assombrando seu rastro. Salve-me! Salve-me! Se eu morrer, vocês podem esquecer de viver. Ajudem-me! Com suas lâmpadas de carboneto em mãos, o trio silenciosamente seguiu seu caminho através do túnel escondido, seus corações apertados pelos gritos deixados para trás. Alguns minutos se passaram, e os gritos estridentes cessaram de repente, deixando um silêncio assustador que envolveu as minas de Albert. Então, o som ecoante de sapatos de couro ecoou pelo túnel escondido. Rato Gisto, sendo mais baixo, achou mais fácil manter as costas curvadas enquanto se movia para a frente. Em um estado de medo, ele freneticamente segurou seu bolso com a mão direita, como se tivesse visto a própria morte. Aquele rato peculiar nos deu um aviso perigoso. Lumian olhou para o peito esquerdo de Gisto e assentiu tranquilizadoramente, indicando que ele cobriria a retaguarda deles.
Tudo o que eles precisavam fazer era correr com todas as suas forças. À medida que os sons de batidas se aproximavam, Lumière e os outros ficaram tensos. Embora tivessem que dobrar as costas para correr pelo túnel oculto, isso só reduziu um pouco sua velocidade de fuga. Afinal, eles eram Beyonders habilidosos, suas habilidades físicas notavelmente melhoradas. A cada momento que passava, Lumière sentia um arrepio na espinha. Assim que o som dos sapatos de couro se aproximava a poucos metros, o trio finalmente alcançou a saída do túnel. Vendo o gigante Simon prestes a fugir sozinho, Lumière, que já havia retornado à posição combinada, não conseguiu mais ficar em silêncio. Ele abaixou a voz e rosnou: "Bloqueiem a porta." Enquanto falava, ele se virou e abandonou a lamparina de carboneto e a pequena mala, tentando empurrar a pedra pesada ao lado da saída. O gigante Simon ignorou subconscientemente o comando de Lumière, mas seu coração ainda tremia com o grito baixo. Ao longo da jornada, ele se acostumou a seguir suas instruções, como se fosse a única maneira de garantir sua sobrevivência. Ele se viu preso em um dilema. Após um breve momento de hesitação, o gigante Simon suspeitou que se ele fugisse e deixasse Ciel se defender sozinho do monstro, Ciel poderia muito bem atacá-lo e matá-lo como desertor quando ele sobrevivesse ao ataque. Rato Gisto tinha pensamentos semelhantes, mas acreditava que se ambos não ajudassem, Ciel não perderia tempo bloqueando a saída do túnel. Quando chegasse a hora, quem corresse mais devagar se tornaria o primeiro alvo do monstro, ganhando tempo suficiente para os outros dois escaparem. Depois de avaliar as características de caminho e sequências um do outro, Gisto percebeu que ele era definitivamente o mais lento. Além disso, ele não poderia ferir o gigante Simon e o leão Ciel em um curto período de tempo, o que significa que ele não poderia desacelerá-los e ultrapassá-los. Sem hesitar, ele parou de fugir e retornou para a saída do túnel, ajudando Lumière a empurrar a pedra para bloquear a passagem. Seguindo a deixa do rato, o gigante Simon decidiu obedecer e se virou. Juntos, em apenas alguns segundos, o trio fechou a entrada do túnel escondido. O som de passos desapareceu no nada. Ao mesmo tempo, Rato Gisto não conseguiu conter sua surpresa e alegria, exclamando: "Está tudo bem agora." Não havia mais movimento visível em seu bolso, onde residia o rato chamado Taffy. Lumière não compartilhava da alegria de Gisto. Ele pegou a lâmpada de carboneto e a pequena mala, falando em voz profunda: "Vamos conversar quando voltarmos para cima." As mentes relaxadas de Gigante Simon e Rato Gisto ficaram tensas mais uma vez. Instintivamente, seguiram Lumière pela parede de pedra e viraram em outro túnel escondido. Ao longo do caminho, não encontraram nenhum ataque, mas estar no subsolo significava que eles estavam cercados por silêncio completo ou sons estranhos ocasionais. Depois do susto recente, o ambiente estava longe de ser agradável para eles. Se Lumière não tivesse permanecido calmo e composto, Gigante Simon e Rato Gisto poderiam ter recorrido a medidas drásticas. Ao retornar à área correspondente às ruas e praças acima do solo, Rato Gisto enfiou a mão no bolso para confortar Taffy e soltou um longo suspiro. "Quando vi aquele monstro, pensei que íamos morrer ali mesmo." Embora ele e Simon tivessem matado mais de 10 pessoas, interagido com outros Beyonders e até lutado contra eles, nunca tinham encontrado um monstro como Sem Cabeça antes. Era um horror anormal que nunca tinham experimentado. Isso era ainda mais assustador do que as histórias de terror que eles ouviam na juventude. Lumière sorriu. "O chefe não disse que não haveria muito risco se não nos comunicássemos ou abríssemos a caixa." No entanto, em tal situação, a maioria das pessoas não conseguia ficar calma. Gigante Simon e Rato Gisto ganharam uma nova apreciação pela fortaleza mental de Ciel. Graças ao choque causado pelo comerciante e pelo monstro sem cabeça, Lumière e seus companheiros não estavam interessados no que havia dentro da caixa. Eles saíram apressadamente do subterrâneo e retornaram para a Rue des Fontaines, número 11, onde encontraram Gardner Martin no escritório. Gardner Martin pegou a pequena mala e a examinou casualmente. Ele sorriu e disse: "Muito bem. Vocês todos se saíram bem. Eu os recompensarei mais tarde." Depois de elogiá-los, o chefe do Savoy Mob olhou para Lumière e assentiu gentilmente. "Tenho uma mensagem para você. Se você deseja progredir mais no caminho do caçador, você deve se lembrar desta frase: a demônia é nossa amiga, e o inferno é de outra pessoa." 1. A demônia é nossa amiga, e o inferno é de outra pessoa. Lumière não conseguiu entender completamente o verdadeiro significado desta frase, mas Gardner Martin não deu mais explicações. Quando seus 3 subordinados saíram do escritório,
Gardner Martin se virou para a porta que dava para a sala de atividades. A porta se abriu com um rangido, e um homem de cartola, camisa branca, colete amarelo, terno preto e calças escuras se aproximou. Ele tinha cabelo curto, olhos castanho avermelhados, uma barba espessa e desgrenhada, e sobrancelhas grossas, lembrando um urso faminto. Ele era o comerciante que dera a pequena mala para Lumian e os outros e fora arrastado de volta pelo monstro sem cabeça. Olson, alguma opinião sobre ele? Perguntou Gardner Martin. O comerciante chamado Olson respondeu com um sorriso. Antecedentes simples, origens claras, inteligente, ousado e decisivo. Ele poderia reunir algumas pessoas que originalmente não tinham relação em uma equipe em um curto período de tempo. Não é isso que você quer? Quanto à lealdade, essa é a menor das minhas preocupações. Quando chegar a hora, mesmo que ele não seja leal, ele se tornará leal. Gardner Martin assentiu levemente. Observe por mais algum tempo e veja com quem ele interage. Depois de discutir esse assunto, Gardner Martin olhou para a pequena mala sobre a mesa e perguntou curiosamente, o que tem dentro? Como eu disse, é melhor você rezar para nunca descobrir. O comerciante conhecido como Olson sorriu, pegou a mala e saiu do escritório. Depois de dar alguns passos no corredor, ele de repente percebeu que sua cabeça estava um pouco inclinada. Ele levantou as mãos, segurou a cabeça e a endireitou com um estalo. Capítulo 275, Caça furtiva. Na carruagem voltando para o distrito comercial, Lumian olhou pela janela, refletindo sobre as ações de Gardner Martin após completar a missão. Ele sentiu que o chefe do Savoy Mob não parecia muito preocupado com a mala pela qual eles arriscaram suas vidas. O chefe apenas olhou para ela casualmente e a colocou na mesa. Era realmente algum tipo de teste. A Ordem da Cruz de Ferro e Sangue possui informações sobre a cabeça com coluna penduradas e o monstro sem cabeça. Enquanto eu seguir o procedimento prescrito e não agir de forma independente, eles não virão atrás de mim, mas o chefe costumava ser um conspiracionista. Talvez ele só quisesse que víssemos a mala, mas isso pode não revelar suas verdadeiras intenções. De qualquer forma, o comerciante e o monstro humanoide sem cabeça são reais. O que eles simbolizam? Posso confiar nas palavras do comerciante. Ele desapareceu por meses procurando a entrada para a Trier da Quarta Época e vivenciou eventos aterrorizantes. Sua cabeça e corpo se separaram, e ambos ganharam consciência, quando o chefe disse, a demônia é nossa amiga, e o inferno é de outra pessoa. Parecia que ele estava me alertando para não confiar nos outros facilmente. Ele mencionou isso porque estava satisfeito com meu desempenho na missão. Ele enviou alguém para nos seguir secretamente e nos observar em detalhes. Ou talvez o gigante Simon ou o Rato Risto não estivessem tão assustados quanto pareceram e um deles esteja secretamente trabalhando como espião para o chefe. Já que o chefe não me manteve aqui, a auditoria ainda não acabou. Alguém poderia estar seguindo essa carruagem e espreitando nas sombras. E, o Sr. Kai e seus subordinados adoram fazer isso também. Seria divertido se eles se encontrassem, na carruagem, Rato Risto e Gigante Simon, que estavam usando a carruagem do Sale de Balbrise para retornar ao distrito comercial. Ficaram um pouco inquietos enquanto Lumian permanecia em silêncio e olhava pela janela. Após 5 minutos de silêncio indescritível, Risto forçou um sorriso e perguntou, Ciel, o que você está olhando? É muito apertado, Lumian suspirou, ignorando a pergunta. Risto e Simon trocaram olhares, pensando que Ciel poderia estar zombando deles por ocuparem espaço na carruagem. Depois de hesitar por um momento, Risto decidiu compartilhar suas intenções. Ele abaixou a voz e disse, Ciel, quero usar esta oportunidade para falar com você. Droga, eu não esperava que Simon se juntasse a nós, filho de uma porca. Fui eu quem sugeriu pegar a carruagem emprestada em primeiro lugar, Simon retrucou, ignorando-o. Risto continuou, Ciel, esta missão me permitiu me reaproximar de você. Além do chefe, você é o Beyonder mais inteligente, poderoso e calmo ao meu redor. O mais calmo? Você não me viu quando sou impulsivo. Lumian provocou, provocando deliberadamente. É mesmo. Sou mais inteligente que Brignaz e mais forte que Franca. Rato Risto ficou sem palavras. Depois de alguns segundos, ele disse, bem. O que eu quero dizer é que, no futuro, quando o chefe me atribuir missões secretas, eu quero sua ajuda para analisar e descobrir o que fazer. Eu não quero ficar nervoso quando enfrentar um monstro parecido da próxima vez. A informação veio bater na minha porta. Lumian sorriu e respondeu, não me importo em ajudar,
Mas você não tem medo de que o chefe fique bravo se descobrir? Gisto olhou para Lumière, depois para o gigante Simon ao seu lado, e seu tom ficou frio. Se ninguém disser nada, o chefe não vai descobrir. As pálpebras de Simon tremeram e ele acrescentou: meus pensamentos se alinham com os de Rato. Ele também não queria morrer na próxima missão secreta. Lumière refletiu por um momento e sorriu. Tudo bem, eu posso ajudar, mas não posso garantir que descobrirei a verdade ou encontrarei uma maneira de evitar o perigo com base apenas em suas descrições. Além disso, posso fazer alguns pequenos pedidos. Sem problemas, Gisto concordou sem hesitar. O encontro de hoje sozinho não o teria levado a esse estado. Ele tinha acabado de escapar do incidente das pessoas espelhadas, e seus nervos estavam à flor da pele. Simon também expressou sua concordância. Então, ele olhou para Lumière e se amaldiçoou suavemente. Ele limpou a garganta e disse: Ciel, meu grande irmão, peço desculpas. Eu não fui muito amigável antes, e até te encorajei a lidar com abotas vermelhas quando você era novo no Savoy Mobis. Sabia pouco sobre nós. Sou um cara rude e não refinado. Não consigo dizer palavras agradáveis, mas espero que você possa aceitar minhas desculpas. No futuro, eu, Simon, seguirei sua liderança. Uau, você entendeu a situação tão rápido, e você é tão humilde. Esse sujeito é um talento e tanto. Lumière fingiu estar indiferente e respondeu: eu já esqueci do passado. Além disso, eu te ataquei ou busquei vingança recentemente. Dito isso, Lumière acrescentou interiormente: bem, é principalmente porque estou ocupado demais para me preocupar com um mero líder da máfia como você. Simon deu um suspiro de alívio, convencido de que Ciel não era tão mesquinho. Lumière sorriu e questionou: por que você me chama de grande irmão? Sou muito mais novo que você. Simon sorriu timidamente. Você já é um sequência 7. Em termos de força, eu deveria chamá-la de assim. Lumière não conseguiu evitar brincar. Se você continuar se dirigindo a alguém pela sequência, terá que me chamar de tio quando eu chegar à sequência 6. Simon hesitou por um momento antes de limpar a garganta. Se você desejar, droga, esse cara não é muito sem vergonha. Ele é assim mesmo quando fala com o chefe em particular. Gisto virou a cabeça surpreso e olhou para o homem corpulento, que tinha mais de 1,9 metros de altura, como se fosse a primeira vez que ele conhecesse esse gigante. Simon continuou: mas acredito que chegarei à sequência 7 antes de você chegar à sequência 6. Você deve ter acabado de se tornar um piromaníaco. Pode levar anos, até mesmo décadas, para dominar completamente o poder das chamas e resistir à próxima pulsão. Ele estava insinuando: ah, eu estava só brincando. Talvez nós dois sejamos da sequência 7 em breve, e você ainda será meu grande irmão. Ao ouvir isso, a mente de Lumière voltou ao momento em que ele usou chamas invisíveis para queimar Susana Matisse até a morte, sentindo a pulsão digerindo um pouco dentro dele. No entanto, ele não tinha certeza, pois ainda não havia completado o primeiro princípio de atuação, o que tornava o grau de digestão pouco claro. Combinando experiências passadas e eventos recentes no distrito comercial, Lumière sentiu que o primeiro princípio de atuação estava perto de ser revelado, mas sempre ficava aquém. Seus pensamentos careciam de clareza, e ele tinha a sensação de que precisava esperar pela oportunidade certa. Sua mente então mudou para as possíveis observações secretas de Gardner Martin e seus testes subsequentes. Como resultado, Lumière decidiu adiar seus planos de comparecer à pregação do bispo do Sr. Tolo na Doca Lavigny, no distrito da Praça, depois de amanhã. Ele sentiu que seria melhor esperar até passar no teste e se juntar oficialmente à Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Mas e meu tratamento psiquiátrico marcado para amanhã à tarde? Devo ir mesmo assim? Acredito que meu estado mental e controle emocional melhoraram nos últimos dias, mas preciso que as duas moças confirmem. Sim, elas sempre usam invisibilidade psicológica. Madame Justiça é uma verdadeira semideusa. Então é improvável que Gardner Martin ou seus subordinados a vejam. Como caçador, é normal que eu tenha interesse em estudar plantas. Depois de visitar o jardim botânico, vou tomar um café e fazer uma pausa. Ninguém pode me acusar de nada. Lumière tomou uma decisão rápida de continuar o tratamento psiquiátrico no dia seguinte. No entanto, antes de ir à cafeteria de Mazon, ele planejou passar de 2 a 3 horas explorando o jardim botânico próximo. Assim que a carruagem parou no Salle de Balbrise, Lumière subiu as escadas para tomar uma xícara de café enquanto observava o gigante Simon e o rato Gisto saindo da Avenue du Marché. Por volta das 16 horas,
Ele colocou um chapéu redondo escuro de aba larga e saiu do salão de dança. Seu destino era a casa de Franca na rue des Bloses Blanches para discutir a missão peculiar e o comportamento de Gardner Martin à tarde. Enquanto Lumian caminhava pela Avenue du Marché, um pensamento repentino lhe ocorreu. Se o chefe realmente estiver enviando alguém para observar minhas ações durante esse período, ele pode pensar que estou tendo um caso com Franca se eu frequentar o apartamento dela na rue des Bloses Blanches. Mas talvez, como um trenense, ele não se importaria. Certo. Já há um rumor sobre eu ter um caso com Jenna. Vou para a rue des Bloses Blanches para encontrar Jenna, não Franca. Ele não vai desconfiar. Lumian se acalmou e chegou ao número 3 da rue des Bloses Blanches. Bateu na porta do quarto 601. Franca, que estava usando sua blusa habitual e calças claras, retrucou. Por que você está aqui de novo? Naquele momento, Lumian notou desenhos peculiares em seu rosto. Um cocô no lado esquerdo e uma tartaruga verde escura no direito. Perdida nas cartas. Lumian levantou uma sobrancelha. Franca mencionou jogar cartas com Jenna e seus dançarinos, envolvendo punições estranhas sem que dinheiro estivesse em jogo. Franca olhou para trás e abaixou a voz. Jenna tem estado de mau humor ultimamente. Estou tentando encontrar uma maneira de animá-la. Lumian seguiu seu olhar e notou que o rosto de Jenna também estava decorado com desenhos estranhos, pintas e uma boca de porco. A dançarina principal tinha marcas semelhantes. Nesse caso, vou esperar você terminar, disse Lumian ao entrar na sala de estar. Presumindo que Ciel estava lá por Jenna, a dançarina principal se levantou apressadamente, lavou o rosto e saiu do apartamento 601. Estando de melhor humor, Jenna perguntou provocativamente a Lumian, você está aqui por mim ou por Franca? Isso saiu errado. Lumian respondeu honestamente, o chefe me deu uma missão estranha e eu quero consultar Franca. Curiosa, Franca perguntou, qual é a missão? Lumian relatou brevemente o encontro do meio-dia, incluindo como ele conseguiu manter Rato Risto e Gigante Simon sob controle, fazendo-os seguir suas instruções. Tanto Franca quanto Jenna ficaram assustadas com o comerciante que só tinha cabeça e o monstro sem cabeça, e ficaram em silêncio por um momento. Depois de alguns segundos, Franca cerrou os dentes e disse, Gardner Martin, aquele filho da puta. O que há de errado? Jenna não entendeu por que Franca de repente amaldiçoou o chefe. Franca explicou vagamente, eu suspeito que essa missão seja a maneira de Gardner Martin testar Ciel. Ele quer ver se Ciel está apto a entrar no grupo principal. Droga, perra, estou com ele há tanto tempo, e ele ainda não confia em mim. Ele nem quer me testar. Capítulo 276. A Suzy é decepcionada. Jenna, que não tinha experiência em relacionamentos e não sabia a verdade, não sabia como responder à reclamação de Franca. Lumian entendeu aproximadamente a raiva e a decepção de Franca. Estamos todos aqui para nos infiltrar na Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Porque o teste está marcado para apenas um mês após sua entrada. Estou aqui há quase um ano e estou quase dando à luz o filho de Gardner Martin, mas ainda não há progresso. Isso me faz parecer um fracasso. Depois de considerar cuidadosamente os pensamentos de Franca, Lumian respondeu seriamente, isso pode não ser uma oportunidade, mas um perigo. O fato de que eles querem me avaliar tão rápido sugere que eles podem me ver como dispensável. Ou talvez meu caminho Beyonder possa ser útil para algo recente. Jenna achou a explicação de Lumian razoável e rapidamente aconselhou Franca. Talvez o chefe não tenha avaliado você porque ele se importa com você e não quer que você se envolva em assuntos perigosos. A expressão de Franca ficou estranha. Isso não está certo e isso a fez se sentir culpada por enganar os outros. Quando Madame Julgamento providenciou para que ela fosse uma agente secreta no Savoy Mob e esperasse por uma oportunidade de se juntar à Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, ela foi explicitamente instruída a não se sacrificar seduzindo o alvo. O Clube do Tarot não se envolvia em tais táticas. Mais tarde, como uma bruxa, ela queria experimentar um relacionamento romântico com um homem, e Gardner Martin por acaso estava interessado, então eles se tornaram amantes. Da perspectiva de Franca, esse era um relacionamento puro, de compartilhamento de alegria, que não envolvia nenhum aspecto emocional. Eles não teriam expectativas reais um do outro. Após a missão ser concluída, eles se separariam sem hesitação e continuariam com suas vidas emocionantes. Claro, naquela época, a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue já poderia ter sofrido um revés.
Permanecia desconhecido se Gardner Martin poderia continuar com sua vida emocionante. Se Franca tivesse força suficiente, ela teria ensaiado a cena de uma assassina fria matando seu amante. Depois de alguns segundos, Franca exclamou: impossível, impossível, aquele cara é muito machista e discrimina as mulheres. Ele não me avalia porque acha que uma mulher deve apenas administrar bem os dançarinos e ter a capacidade de se proteger. Ela deve apenas ter um filho algum tempo depois. Ela não precisa ser qualificada para se juntar ao grupo principal. Droga. Eu falhei por causa do meu gênero. O que ela não queria admitir era que a missão secreta provavelmente falhou porque ela se arriscou, o que a levou a formar um vínculo mais forte com Gardner Martin. Não importava se eram machos ou fêmeas. Não importava se os descartáveis de uma organização secreta eram homens ou mulheres. Jenna e Lumian trocaram olhares e franziram os lábios. Então, elas se viraram para Franca e perguntaram curiosamente: como você pode dizer que a missão é um teste? Aqueles dois monstros eram, sem dúvida, aterrorizantes e perigosos. Jenna não achava que era tão tola quanto Lumian a provocava, mas sabia que lhe faltava experiência em misticismo e em jogar esse tipo de jogo. Subconscientemente, ela ansiava por aprender mais. Franca sorriu novamente e disse confiante: deduzi isso de todo o processo e do resultado final. Pense nisso. Esse assunto realmente requer o envolvimento de Ciel, Simon e Gisto. Encontre alguns membros do núcleo que entendam a situação aproximadamente. Siga os procedimentos e precauções, e você pode escapar dos monstros e recuperar a caixa com sucesso. Além disso, não há necessidade de se preocupar com vazamentos ou dar a eles quaisquer lembretes especiais. Não importa quão perigosa a escuridão ao nosso redor pareça. O fato de que nada aconteceu dessa vez sugere que há um jeito e pessoas para resistir a eles. Se outra pessoa fosse, ela ainda poderia completar a transação. Jenna ponderou a análise de Franca por um tempo e exclamou com admiração: é verdade. Droga. Por que não pensei nisso agora? Ao ouvir isso, Franca e Lumian trocaram olhares satisfeitos e presunçosos. O fato de Jenna poder xingar significava que ela estava gradualmente se sentindo melhor. Lumian também havia considerado isso antes de concluir que o chefe o estava avaliando. Então, era muito provável que houvesse observadores ao redor dele durante esse período. Depois de pensar um pouco, Lumian perguntou a Franca: você sabe o que são esses dois monstros? Eles se escondiam no subsolo e eram suspeitos de serem relacionados a Trier da Quarta Época. Lumian pode ter que se aventurar no subsolo no futuro usando o mineral sangue da Terra. Saber sobre os monstros aterrorizantes que ela poderia encontrar ajudaria em seus preparativos. Franca parecia pensativa. Depois de um tempo, ela disse, incerta: nem eu nem ninguém que eu conheço já encontrou tais monstros, mas ouvi rumores de marinheiros. No Mar Sônia, há um porto chamado Bansi. Uma vez, um monstro humanoide com uma espinha e sem cabeça apareceu lá. Parece bem similar ao que você descreveu, mas o porto agora está abandonado, provavelmente devido a danos causados por um poder de alto nível. Bansi. Lumian não desconhecia o termo. A Madame Mágica usou uma vez para ilustrar o provável destino de Cordu. Ele foi severamente corrompido e diretamente destruído pela igreja, deixando uma profunda impressão em Lumian. Depois de conversar um pouco, Lumian e Jenna retornaram ao Sale de Balbrise. Jenna havia trocado de uma roupa para um vestido curto bege e fofo e se transformado na encantadora diva. Tarde da noite, ao retornar ao quarto 207 do Auberge do Coq Doré, Lumian fechou as cortinas e desdobrou um pedaço de papel de carta. Ele escreveu seu encontro, pensamentos e análise de Franca, preparando-se para enviá-los a Madame Mágica. Pouco depois, arrumou o altar, criando uma parede de espiritualidade, e convocou a boneca mensageira, que tinha a altura de um braço. Na tênue luz azul da vela, Lumian olhou para a criatura do mundo espiritual branca pálida em um vestido dourado claro, com olhos azuis claros e cabelo dourado puro. Uma ideia repentina o atingiu, e ele perguntou pensativamente: há alguém me monitorando por perto? A mensageira falou de forma etérea e ilusória: sim, realmente existe. Lumian não ficou surpreso e pressionou ainda mais: ele ou eles podem descobrir que estou invocando você? Os olhos da mensageira piscaram quando ela respondeu com desdém: eles não são dignos. Aliviado, Lumian agradeceu a senhorita mensageira e observou-a desaparecer na luz das velas com a carta. Em pouco tempo, uma resposta cuidadosamente dobrada apareceu na mesa do quarto 207. Lumian abriu habilmente e começou a ler: não é bom ser escolhido tão rapidamente e ser testado. De agora em diante,
Especialmente depois de se tornar um membro oficial, você tem que ser mais cuidadoso. Quando for designado para uma missão e sentir que as coisas não são simples, algo que nem mesmo o Senhor K pode ser capaz de lidar, encontre uma oportunidade para convocar minha mensageira e me informar. Os dois monstros que você encontrou são de fato similares aos de Banshee, mas são bem diferentes. Eles parecem ter consciência própria, quanto às habilidades e características que eles podem exibir, já que o porto de Banshee já foi destruído. Não posso lhe dar nenhuma informação útil. Acredito que a maior parte do que a cabeça disse é verdade. O que não foi dito foi que ela e seu corpo podem ter entrado na Trier da quarta época durante os meses em que ele esteve desaparecido. Há uma grande chance de que eles possuam um método para entrar na Trier da quarta época. Você precisa prestar atenção especial a esse assunto. A propósito, a sequência após o monge da Esmola é contratado. Você precisa assinar um contrato com diferentes criaturas e obter uma de suas habilidades. Quando chegar a hora, não tenha pressa em escolher. Escreva uma carta para me informar que você já tem o poder correspondente. Posso lhe dar uma pilha de informações sobre criaturas do mundo espiritual para você escolher. Tenho conhecimento significativo nesta área. Também lhe darei uma cópia de Horizontes do Mundo Espiritual. A Madame Mágica realmente possui um profundo entendimento do mundo espiritual. Lumian amassou alegremente a carta e observou-a se fundir com as chamas carmesim. Na tarde ensolarada de domingo, Lumian saciou sua fome e entrou em uma carruagem pública em direção ao Jardim Botânico de Trier. Depois de comprar os ingressos, passeou tranquilamente pela vibrante flora. Ele ficou maravilhado ao ver muitas plantas que só conhecia em livros, jornais e revistas, incluindo a árvore Dominingsman, que os intisianos ridicularizavam como a árvore nacional de Loen. Essas árvores originalmente prosperavam nas florestas tropicais do continente sul. A lenda dizia que a seiva dessas árvores poderia promover o crescimento do cabelo, uma perspectiva tentadora para muitos loenenses sem volume de cabelo significativo. Por volta das 15h30, Lumian foi até a cafeteria de Mason e se acomodou no stand dele e pediu uma xícara de café expresso, aguardando ansiosamente a chegada da psiquiatra Madame Suzy. Em pouco tempo, ele ouviu uma voz feminina familiar e gentil. "Boa tarde, Sr. Lumian Lee." Sem se virar, Lumian sorriu e respondeu, "Boa tarde, Madame Suzy." Suzy comentou, parecendo surpresa, "Seu estado mental parece melhor do que eu esperava." Lumian sorriu ironicamente, "Talvez seja graças ao meu tratamento anterior que eu tenha recuperado alguma força. Como diz o ditado, o que não te mata te fortalece." Suzy expressou sua curiosidade, perguntando em tom de conversa, "Gostaria de saber se você estaria disposto a compartilhar suas experiências." Lumian ponderou por um momento antes de olhar para frente e murmurar para si mesmo, "Você está na mesma organização que a Madame Mágica?" "Sim," Suzy confirmou, relaxando. Lumian recostou-se no sofá, tomou um gole de seu café e começou a relatar sua aprovação. Desde a captura de Louis Lung até a derrubada de Susana Matisse e o salvamento das vidas da maioria das pessoas envolvidas em Paramita, ele concluiu, "Desde aquele dia, meu estado mental melhorou significativamente. É como se um fogo ainda queimasse dentro do meu coração." Suzy respondeu gentilmente, "Às vezes, a própria vida desempenha o papel de um psiquiatra." Essas experiências realmente desencadearam sua força interior e melhoraram sua condição. No entanto, também requer resiliência e uma personalidade adequada. Caso contrário, pode-se facilmente cair em um estado de colapso, desespero, autoculpa e abandono. E essa vulnerabilidade pode ser explorada pelo anjo selado dentro de você. Nesse ponto, as emoções de Suzy estavam complicadas. Ela acrescentou com uma pitada de decepção, "Seu progresso notável tornou inútil o plano de tratamento que preparei para hoje." Capítulo 277. Orientação. As palavras de Suzy arrancaram uma risada de Lumian. "Isso não é uma coisa boa?" Suzy respondeu, sorrindo, "Isso é bom. Um dos momentos mais felizes para todo psiquiatra é ver seu paciente gradualmente emergir de seu trauma." Lumian perguntou, "Podemos passar para a próxima etapa do tratamento? Vamos conversar primeiro. Vou avaliar seu estado mental." A voz de Suzy era gentil, e seu comportamento permaneceu calmo. Sobre o que? Lumian já havia compartilhado a maioria de suas experiências recentes. Suzy refletiu verbalmente por alguns segundos antes de responder, "Podemos conversar sobre o que mais te deixa confuso ou preocupado." Lumian ficou em silêncio momentaneamente antes de continuar, "Será que eu sou realmente o sofredor?
Vou trazer desastre para as pessoas ao meu redor. Dessa vez, não foi Suzy quem responder, mas a outra mulher. Ela disse com uma risada suave: se o desastre é o destino inevitável daqueles ao nosso redor, não é sua culpa. Se ele vem por sua causa e o destino piora, significa apenas que o destino não está escrito em pedra. A entidade selada dentro de você pelo Senhor Tolo não é a entidade chamada inevitabilidade. É apenas um anjo do mesmo reino. Ele não pode usar seus poderes e só pode confiar em outros, então ele não pode determinar um destino alterado. Então, você está dizendo que eu tive a chance de mudar o destino deles, mas estraguei tudo? Lumian tomou um gole de seu expresso, sua voz inconscientemente se aprofundando. A mulher manteve o tom. Primeiro, temos que ter certeza que a pessoa que mexeu com o destino deles e causou sua ruína é a companheira daquele anjo da inevitabilidade espreitando ao seu redor. Ele veio pelo céu e Termiboros. Não tem nada a ver com você, seu único problema é que você não se saiu bem o suficiente, mas ninguém pode garantir perfeição em tudo. Nesse ponto, a mulher falou com um toque de autodepreciação. Eu entendo seus sentimentos. Ao longo dos anos, tentei o meu melhor para fazer muitas coisas, mas muitas delas falharam. Acabei até machucando outras pessoas, apesar das minhas boas intenções. Isso me atingiu duramente e me fez sentir muito culpada. Eu senti vontade de fugir e nunca mais voltar. Felizmente, durante esse tempo, consegui realizar muita coisa. Ajudei pessoas, parei desastres e erradiquei a corrupção. Isso me deu confiança e motivação, fortalecendo minhas crenças e ideias. Mais tarde, sempre que me sentia confiante e positiva sobre o que queria fazer, eu me lembrava dos meus erros e fracassos. Isso me lembrava de não ser descuidada, não ser tendenciosa e não subestimar ninguém. Da mesma forma, quando contratempos e culpa me atingiam, eu me lembrava das pessoas que ajudei e dos desastres que preveni. Isso me lembrava que não sou totalmente ruim, e minhas crenças e ideias têm um lado positivo. Nossas experiências passadas são tanto um fardo quanto uma fonte de força, motivação e crescimento. Lumian ouviu atentamente, finalmente enfrentando a culpa em seu coração e não a reprimindo mais. Talvez algumas tragédias pudessem ter sido evitadas se eu soubesse mais sobre misticismo. É meu problema, mas não sou eu quem está causando o desastre. Eu simplesmente não fiz um trabalho bom o suficiente. Preciso consertar essa fraqueza. Tenho que me esforçar para melhorar e ser mais cuidadoso no futuro. Posso realmente salvar aqueles que querem ajuda e trazer desastre para aqueles bastardos que intencionalmente causam danos. Enquanto esses pensamentos corriam por sua mente, Lumian se lembrou dos vendedores ambulantes, pedestres e inquilinos que caíram da árvore das sombras. Ufa! Ele soltou um suspiro lento, recostando-se no sofá. Sinto-me muito melhor agora, ele zombou e disse. A pessoa que ajudou Termiboros e bagunçou meu destino e as pessoas ao meu redor não poderiam ter imaginado que a dor que ele causou não me quebrou ou me fez desistir. Em vez disso, me levou a obter um excelente tratamento psiquiátrico, melhorando significativamente meu estado mental. Eu realmente quero encontrá-lo e agradecê-lo pessoalmente. A mulher riu. É por isso que continuo dizendo a Suzy que o tratamento psiquiátrico é complicado e sutil. Se você não tomar cuidado, pode levar ao resultado oposto. Você não pode ser destemido só porque é um Beyonder, HMM. Deixe-me lembrá-lo de algo. Não podemos presumir as intenções atuais do alvo apenas com base em sua imagem e objetivos originais sem evidências suficientes. Lumian não entendeu muito bem. O que você quer dizer? A mulher explicou com uma voz gentil. Muitas pessoas são enganadas porque sempre assumem que a outra pessoa permanece a mesma, acreditando que suas personalidades e pensamentos não mudaram devido ao ambiente, experiências e circunstâncias. Tome o que você acabou de dizer como exemplo. Você já considerou outra possibilidade? O companheiro de Termiboros pode ter trazido deliberadamente esses infortúnios não para fazer você entrar em colapso, mas para estimulá-lo e despertar o poder em seu coração, permitindo que você se libertasse de sua gaiola mental e recuperasse seu estado mental. Como isso é possível? Lumian respondeu subconscientemente. O companheiro de Termiboros poderia ser tão benevolente. Ela sorriu e respondeu, só porque estou dando um exemplo não significa que seja verdade, mas porque isso é impossível. Talvez essa pessoa inicialmente quisesse cooperar com Termiboros e usar vários métodos para influenciar seu estado e criar uma oportunidade para ele escapar do selo. No entanto, gradualmente,
Percebeu que essa era uma oportunidade que poderia transformá-lo em um anjo. À medida que ele recebe mais bênçãos e vê o caminho para se tornar um anjo, ele pode extrair o poder de Termiborus controlando você. Ele pode até mesmo desfazer o selo e devorá-lo enquanto ele está fraco. E para aumentar a probabilidade de sucesso, ele tem que garantir que você esteja em boas condições. Você pode extrair o poder de Termiborus uma e outra vez, enfraquecendo-o. Então, ele tem algum motivo para ajudar você a melhorar seu estado mental? Lumière ficou em silêncio. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais percebia que, da perspectiva humana, essa era uma possibilidade inegável. Depois de alguns segundos, ele respondeu: essa pessoa não tem medo de irritar a entidade conhecida como inevitabilidade. O poder das bênçãos é definitivamente mais influenciado pelos superiores. Eles têm orgulho de executar sua vontade e não teriam pensamentos blasfemos. A mulher em invisibilidade psicológica riu significativamente e disse: o ser conhecido como inevitabilidade deseja que um anjo obediente desça sobre esta terra, seja Termiborus ou outro. Eu acho que ele não tem nenhuma preferência ou inclinação particular. Isso é verdade. Se alguém devorar Termiborus, pode se tornar um anjo do domínio da inevitabilidade. Talvez seja isso que a inevitabilidade espera. Se Termiborus conseguir chegar aqui, que assim seja. Se ele falhar e enfrentar um selo ou purificação, outros fiéis buscarão uma maneira de devorar seu poder e se tornar um anjo. No final das contas, um anjo a serviço da inevitabilidade surgirá na Terra, mas a identidade desse anjo não é crucial. Lumière ponderou enquanto assentia gentilmente. De repente, uma onda de inspiração tomou conta de Lumière. Ele considerou a moça que era suspeita de empunhar a carta da justiça. Ela não estava apenas usando essa oportunidade para ensiná-lo, mas também transmitindo essas palavras a Termiborus. Será que ela poderia estar criando uma cisão entre Termiborus e inevitabilidade, fazendo-o desconfiar de seu companheiro? Se eu consigo pensar nessa possibilidade, certamente Termiborus também consegue. Ele poderia ter descoberto isso, mas desde que seu companheiro foi descoberto, ele não ousaria se mostrar por um longo tempo, nem se comunicaria com ele. Em tais momentos, suspeitas facilmente cresceriam entre eles. Uma vez que a semente da suspeita criou raízes e floresceu, seria difícil arrancá-la no futuro. Um espectador é realmente assustador. Lumière suspirou e disse sinceramente: eu entendo. A mulher sorriu e disse: então, não podemos presumir que as pessoas não vão mudar. Elas podem evoluir com o tempo. Precisamos prestar muita atenção às suas circunstâncias e pensamentos. Outros Beyonders podem não precisar pensar tão profundamente, mas sua próxima sequência é um conspiracionista. Você tem que aprender a analisar a natureza humana. Lumière assentiu, ganhando uma nova perspectiva sobre os ensinamentos de Gardner Martin. A demônia é nossa amiga, e o inferno é de outra pessoa. Continuando a discussão, ele sorriu e perguntou: é possível que o companheiro de Termiborus tivesse a intenção de me ajudar a melhorar meu estado mental desde o início? É uma possibilidade, respondeu Suzy, mas qual seria o motivo? Por quê? Lumière perguntou. Sua expressão mudou de repente, e ele se sentou ereto, tremendo levemente. Talvez, só talvez, ela quisesse me ajudar. Ela. A mulher, suspeita de ser portadora da carta da justiça, interrompeu gentilmente. É improvável que suas memórias estejam mentindo para você. Lumière soltou um longo suspiro e relaxou no sofá mais uma vez. A voz dela permaneceu suave enquanto continuava. No entanto, no mundo do misticismo, há casos em que a morte de uma pessoa pode não ser seu verdadeiro fim. O mundo do misticismo guarda muitos mistérios. Uma vez, encontrei um seguidor de um deus maligno. Ele morreu de repente, quando eu estava prestes a eliminá-lo. Parecia coincidência demais, então examinei seu cadáver, seu destino e várias conexões místicas. Tudo parecia em ordem. Ele estava realmente morto, e sua família e amigos também acreditavam nisso. Mais tarde, quando eu estava erradicando um ramo subsidiário de um culto a um deus maligno, eu o encontrei novamente. Ele havia assumido uma nova identidade com um novo destino e conexão mística. Dessa vez, ele encontrou seu fim definitivo. Com ele, aprendi o nome da sequência de um caminho de Deus maligno, morto. Eles podem usar a morte para escapar de seu destino original. Isto é similar ao feitiço de substituição, mas parece mais simples e não tem pré-requisitos. Além disso, após a morte do substituto, a identidade e o destino originais parecem irrecuperáveis. Lumière ponderou sobre isso,
relembrando uma magia ritualística que vinha com o monge da esmola. Capítulo 278. Consulta. Nota do tradutor: notei que cometi um erro. O termo blessed é usado para indicar o abençoado, favorecido por divindades, e eu, na minha grande e suprema inteligência, quis dividir o significado: abençoado, deuses bonzinhos; favorecido, deuses mauzinhos. E deu merda. Portanto, a partir desse cap, será tudo abençoado, a menos que mais pra frente outra pica apareça. A senhora que supostamente representava a carta da justiça ficou em silêncio, e foi Suzy quem falou. Seu estado mental melhorou significativamente. Se quiser, posso guiá-lo de volta ao sonho para despertar essas memórias esquecidas, sem problemas. Lumian se encostou no sofá e fechou os olhos. Sem que soubesse, ele cochilou. Ele se viu em Cordu, banhado pela luz do sol em meio às montanhas, cercado por pastos alpinos turquesa. Ovelhas branco-acinzentadas vagavam como nuvens, criando uma cena parecida com uma pintura. Os eventos se desenrolaram como uma exposição de arte. Lumian alternava entre vivenciá-los em primeira mão e observá-los como espectador, seus pensamentos profundamente imersos no drama que se desenrolava. Conforme os eventos progrediam, o clima refletia o humor de Lumian, ficando cada vez mais cinza e sem luz solar. Ocasionalmente, a névoa se dissipava, revelando um céu azul. Essas memórias confirmaram as suspeitas de Lumian. Uma anomalia estava se formando na vila de maio a junho do ano passado. Inicialmente, ele não prestou muita atenção, mas, no final do ano, percebeu a seriedade do problema. Aurore não levou suas preocupações a sério, descartando-as sem investigação. Mais tarde, ele descobriu esqueletos no armário de Louis Lund e extraiu informações dele. No ano novo, mais aldeões começaram a revelar certos problemas, levando alguns não afetados a sentir que algo estava errado. Como resultado, Ava, Raymond, Narok e os outros foram silenciados. Durante esse processo, Lumian tropeçou em Pons Bennett e sua equipe enterrando um cadáver e buscou vingança, ferindo gravemente a parte inferior do corpo do vilão. No entanto, ele não conseguiu enfrentar os bandidos sozinho e, no final das contas, falhou. Pons Bennett quase o aleijou, mas Aurore chegou bem a tempo para resgatá-lo. Só então Lumian percebeu que havia algo errado com sua irmã. Ela era suspeita de fazer parte do grupo do padre e tinha um status alto. Na maioria das vezes, ela parecia fria e indiferente, o que era completamente diferente da irmã que Lumian conhecia. Só raramente ela mostrava seu verdadeiro eu. Preocupada com o futuro dela e do irmão, ela buscou ajuda. No entanto, ela nunca mencionou convocar o mensageiro da vice-presidente da Sociedade de Pesquisa de Babuínos de Cabelos Encaracolados. A informação no sonho de Lumian provavelmente veio de seu fragmento de alma. O que se seguiu correspondeu ao relato de Madame Paulis. Aurore a deteve, e Guillaume Bennett, o padre, liderou um grande grupo de crentes para atacar o castelo do administrador, desmantelando sua estrutura. Ela não teve escolha a não ser abandonar o território que havia construído por um longo tempo e deixar Cordu com seus subordinados restantes. A única diferença era a alegação de Madame Paulis de que ela só havia dado à luz uma criança cujo pai era o padre. Ele eventualmente morreu no ataque. No entanto, Aurore, uma abençoada da inevitabilidade, declarou que Madame Paulis havia dado à luz pessoalmente duas crianças. Uma delas desapareceu depois que o castelo do administrador foi destruído. No final, não foi Aurore quem nocauteou Lumian e o levou ao altar. Foi o vice-padre, Michel Garrigue, que também teve um elfo parecido com um lagarto rastejando para fora dele em seu sonho. Lumian piscou e abriu os olhos, respirando fundo para se recompor. Ele havia previsto esse momento, mas a agitação emocional ainda o deixou abalado. Emergindo da vida de pesadelo de um moleque de rua, ele finalmente encontrou um lar verdadeiro e acolhedor com novos amigos e alegria sem limites. Nem mesmo a perseguição dos aldeões e as surras ocasionais por suas brincadeiras conseguiram abalar seu ânimo durante aqueles momentos de triunfo. No entanto, sua vida idílica começou a se desfazer conforme as pessoas ao seu redor mudavam. As anomalias constantes que ele notava nublavam seu coração com crescente inquietação e incerteza. Ele tentou persuadir seus amigos, Aurore, Raymond, Ava e outros, a deixar Cordu e se mudar para Dariege, mas Aurore sempre adiava, frustrando seus planos. Em meio ao seu medo e decepção, a tragédia atingiu seus amigos. Para seu desânimo, ele até notou sinais perturbadores em sua própria irmã amada. Naquele momento, sua mente mergulhou em um abismo escuro, muito parecido com quando seu avô morreu.
Ele se sentiu aterrorizado, desamparado, triste e com dor. Mas desta vez, também sentiu uma profunda sensação de desespero, se não fosse pelo lampejo ocasional de esperança quando Aurora brevemente recuperou sua verdadeira eu. Lumian talvez não tivesse resistido até o fim. Mesmo agora, relembrar os últimos meses parecia insuportável. Era como se ele estivesse preso em uma gaiola sufocante, cercado por escuridão e miséria, incapaz de escapar. Era sufocante, doloroso e cheio de desespero. Respirando fundo, Lumian gradualmente recuperou a compostura e deu um sorriso amargo. Exatamente como eu suspeitava, ele não tinha experimentado pessoalmente as peças restantes do quebra-cabeça referentes à catástrofe. Ele precisava decifrar os símbolos do sonho ou encontrar o padre Guillaume Bennett para obter as informações que faltavam. Suzy falou em um tom gentil. Você demonstrou uma resiliência tremenda e encarou seu passado de frente. É um sinal de que suas lutas psicológicas melhoraram significativamente. Agora, o resto do processo de cura está em suas próprias mãos. Se tudo correr como planejado, devemos ter apenas mais uma sessão psiquiátrica. Depois que você encontrar o padre Guillaume Bennett e se comunicar com ele, precisarei avaliar seu estado psicológico mais uma vez e concluir o tratamento. Obrigado, Madame Suzy. Obrigado, Lumian hesitou antes de acrescentar. Madame Justiça. A mulher em invisibilidade psicológica não negou e sorriu, dizendo, só porque temos apenas uma sessão restante não significa que não entraremos em contato novamente. Posso precisar da sua ajuda com certos assuntos no futuro. Lumian sorriu de volta, dizendo, sou apenas um sequência 7. Duvido que serei de grande ajuda. Nós nunca devemos subestimar ninguém, a mulher respondeu com um sorriso cúmplice. Além disso, pessoas diferentes podem ter impactos únicos em assuntos diferentes. Lumian assentiu e disse, sem problemas. Ele refletiu por um momento antes de mudar de assunto. Madames, depois do desastre de Cordoue, minha irmã me empurrou para longe e me instruiu a copiar seu caderno. Dada sua compreensão da natureza humana, o que pode estar escondido nele, e onde poderia estar? Embora Lumian tivesse estudado todo o caderno de Aurora diversas vezes, ele ainda não conseguia compreender muitos aspectos ou encontrar algo suspeito. Suzy respondeu prontamente. Aurora não teria deixado intencionalmente nenhuma mensagem ou pista em seu caderno. Se houvesse, ela teria lhe contado diretamente ou insinuado isso assim que recuperasse a consciência. Lumian assentiu lentamente, aceitando sua explicação. Aurora poderia ter buscado a ajuda do mensageiro de ela, mas ela escolheu não buscar. Suzy continuou. Acredito que pode haver algo no caderno que Aurora uma vez considerou normal, mas depois suspeitou que estava errado. Então, identificar quaisquer anormalidades somente por meio de observação superficial seria desafiador. Não é de se espantar que eu tenha ficado perplexo por tanto tempo. Lumian perguntou ansiosamente. Então como posso descobrir se há um problema? A portadora da carta à justiça parecia perdida em pensamentos enquanto falava, já que você deduziu que a anomalia começou em maio ou junho do ano passado. Concentre-se naquele período específico para encontrar a raiz do problema. Se a fonte realmente estiver com Aurora, ela deve ter encontrado algo antes daquele período que causou sua transformação. Então, preste atenção especial às datas 6 meses antes. É provável que contenha algo significativo que desencadeou sua mudança. Além disso, as anotações dos últimos 3 meses podem revelar as verdadeiras intenções de Aurora. Elas são uma parte essencial do seu coração. Se você analisar esses 2 períodos de tempo, é mais provável que encontre algo relevante. De janeiro a junho do ano passado, e de janeiro a março deste ano. Lumian anotou mentalmente o conselho de Madame Justiça. Como o caderno de Aurora abrangeu mais de 5 anos, restringir o conteúdo suspeito economizaria uma quantidade considerável de tempo e esforço para Lumian. Se ele se concentrasse apenas nas anotações desses 2 períodos, sua carga de trabalho diminuiria em 90%, permitindo que ele os analisasse e considerasse com mais eficiência. Após um breve momento de contemplação, Lumian expressou sua gratidão mais uma vez. Obrigado, Madame Suzy. Obrigado, Madame Justiça. Após a discussão, o tratamento psiquiátrico chegou ao fim oficial. Lumian terminou o expresso restante e saiu da cafeteria de Maison, esperando a carruagem pública na beira da estrada. Em Trier, nuvens escuras se reuniam a noroeste à distância, enquanto gotas de chuva caíam em cascata como fios. A sudeste, o céu permanecia azul, e nuvens brancas puras estavam tingidas com luz dourada.
Apartamento 601, número 3, Rue des Blusas Blanches. Vamos participar de uma reunião, disse Franca a Jenna. Que reunião? Jenna, que ainda não havia colocado sua maquiagem esfumada, perguntou confusa. Franca raramente a convidava para tais eventos. Franca riu. Uma de misticismo. Agora que você digeriu a poção assassino, você deve considerar avançar para instigador, participar de encontros de misticismo, reunir materiais e informações, e ganhar dinheiro e suprimentos são tarefas obrigatórias para todo Beyonder não oficial. Avançar? Jenna ficou perplexa, pois o termo não lhe era familiar. Franca estalou a língua e explicou. Uma pessoa importante me disse que o número de crentes em deuses malignos aumentará no futuro previsível. O mesmo vale para vários desastres relacionados ao misticismo. Se você deseja proteger a si mesma, seu irmão e as pessoas com quem você se importa, você deve progredir passo a passo nos caminhos divinos e se tornar mais forte. Jenna ficou em silêncio por alguns segundos antes de finalmente concordar e dizer, ok, então vamos. Franca sorriu novamente. No entanto, Jenna hesitou por um momento antes de acrescentar, devemos convidar Ciel? Parece que ele também precisa participar de reuniões de misticismo. A expressão de Franca congelou. Capítulo 279, Claustro do Vale Profundo. Depois de um momento, Franca forçou um sorriso tranquilizador e falou, não se preocupe com ele. Ele tem seus próprios meios. Jenna assentiu e não disse muito mais. Com disfarces, máscaras e um pouco de maquiagem, elas deixaram a Rue des Blouses Blanches e seguiram para a Avenue du Marché. Desceram na linha 2 do metrô, que conectava a movimentada estação de locomotivas a vapor Suite, no distrito comercial, a elegante estação de trem do norte, no distrito da Catedral. O destino delas era o Quartier 9, o renomado Quartier de la Maison d'Opéra, no continente norte. Elas chegaram ao maior e mais vibrante cassino do mundo, cercado por lojas de departamento e lojas chicas. O domo de vidro colorido acima, apoiado por armações de aço, pintava a luz do sol com um toque de grandeza, exibindo cenas de sacralidade e contos épicos. Para compensar a penumbra dos vitrais, novas lâmpadas de querosene nos postes de iluminação pública pretos como ferro queimavam intensamente, emitindo uma luz branca deslumbrante. Elas eram chamadas de lamparinas de tiragem que utilizavam o calor gerado para transformar querosene em vapor, borrifando no manto escaldante ao redor, criando uma luz branca brilhante. Em termos de iluminação, elas eram muito superiores aos postes de luz convencionais a gás ou às lamparinas de querosene domésticas comuns, uma modificação da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria. Jenna seguiu Franca até o banheiro público no meio da galeria da casa de ópera. Cadmo encontrou uma cabine, trocou de roupa e aplicou maquiagem simples para minimizar a aparência. Depois disso, seguiram para o subsolo por uma entrada próxima. Diferentemente de outros distritos em Trier, a rua subterrânea abaixo da galeria da casa de ópera estava cheia de pessoas. Cafeterias, galerias, cervejarias e pequenas lojas enchiam o espaço, fazendo com que parecesse tudo menos escuro, frio ou confinado. Somente quando elas deixaram a área, Jenna encontrou sua impressão habitual do submundo de Trier. Como assassina, ela podia ver no escuro. No entanto, para evitar expor suas habilidades de sequência para aqueles que estavam presentes na reunião misteriosa, cada um segurava uma lâmpada de carboneto que lançava uma luz amarelo-azulada à frente. Estudando as ações de Franca de perto, Jenna imitou e vestiu uma máscara de metal prateado que cobria a metade superior de seu rosto. Silenciosamente, ela se aventurou mais profundamente no túnel úmido. Depois de caminhar um pouco, Franca apontou para uma bifurcação na estrada e sorriu. Há uma lenda de fantasmas naquela direção. Qual é a lenda? Jenna perguntou, entrando na brincadeira. Franca sorriu e respondeu, dizem que as pessoas na casa de ópera frequentemente ouvem vozes masculinas estranhas vindas do subsolo. Eles contrataram vários caçadores de recompensas para investigar, mas nenhum deles retornou. Os Beyonders oficiais não intervieram. Jenna perguntou, confusa. Eles fizeram, mas não encontraram nada. Isso porque é uma lenda que nós inventamos, Franca riu. Jenna ficou ainda mais perplexa. Por que inventar uma lenda dessas, para diversão? Franca assegurou-lhe, sorrindo, para evitar que as pessoas se intrometam em nossa reunião. Jenna finalmente percebeu o motivo por trás disso. Então você os assustou e eles não ousaram vir aqui, não? Franca balançou a cabeça com uma expressão séria. Não, não é sobre assustá-los.
É sobre desviar a atenção deles para aquela área, para que não se incomodem com os arredores. Em termos mais simples, dá aos cidadãos aventureiros de Trier e aos estudantes universitários algo para mantê-los ocupados. Tendo crescido em Trier, Jenna ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, ela murmurou: droga. Os trierenses ao meu redor não são nada parecidos com isso. Todos trabalhavam diligentemente. Só gostavam de ir a bares, salões de dança e outros lugares para beber, cantar, dançar ou extravasar suas emoções xingando uns aos outros depois de um dia agitado. As pessoas de Trier podem ser diferentes, disse Franca, estalando a língua e balançando a cabeça. Enquanto conversavam, elas se espremeram por uma abertura e entraram em um novo túnel, chegando a uma caverna coberta de musgo verde escuro. Do lado de fora da caverna havia um esqueleto branco, com o rosto escondido atrás de uma máscara de ferro e as órbitas oculares escuras e vazias. Jenna, que nunca havia encontrado nada relacionado ao misticismo antes, não conseguiu evitar sentir seu coração disparar de medo. Franca levantou a mão e cumprimentou. Você sempre manda um esqueleto. Todo esse cuidado é realmente necessário, droga, você até colocou uma máscara no esqueleto. O que há para se envergonhar? Ela acrescentou. O esqueleto branco falou com uma voz que parecia metal esfregando contra metal. Gostei de uma frase da série Aventureiro, isso é cortesia básica. Com as órbitas oculares desprovidas de chamas, ele olhou para Jenna. Quem é ela? Minha amiga. Eu a trouxe aqui para dar uma olhada, Franca respondeu simplesmente. O esqueleto não insistiu por mais informações. Ele estalou o pescoço, sinalizando que elas poderiam entrar na caverna nos fundos. Lá dentro, Jenna viu muitas pessoas em vários disfarces, sentadas em pedras ou em pé em um canto. O silêncio envolveu o lugar. Depois de examinar a área, Jenna baixou a voz e perguntou a Franca. Eles estão me deixando entrar assim, não é muito fácil. Eles não estão preocupados com minha confiabilidade ou segurança. Franca sorriu e respondeu, eu confio nele, e ele confia em mim. É mesmo, Jenna sentiu, mas sentiu algo estranho. Como aquele esqueleto sabia que era você? Você não estava disfarçada. Ele tem um jeito especial de reconhecer as pessoas, explicou Franca vagamente. 15 minutos depois, mais pessoas chegaram uma após a outra. Quando o esqueleto com máscara de ferro anunciou o início oficial da reunião, quase 20 pessoas estavam reunidas na caverna. Jenna observou as transações com curiosidade, absorvendo os novos termos enquanto Franca sussurrava para ela. Durante esse processo, ela não pôde deixar de ficar chocada com os preços das fórmulas de poções, itens místicos, armas Beyonder e vários ingredientes. Mesmo os mais baratos exigiam o salário de uma semana inteira como cantora. Quanto aos caros, ela sentia que não tinha esperança na vida. O último terço da reunião comercial focou em comissões. Jenna sentou-se ereta, esperando encontrar uma que pudesse lhe render uma grande soma de dinheiro. Um homem vestido com uma túnica preta, parecendo um feiticeiro de histórias de terror, falou com uma voz deliberadamente estridente. Tem uma missão que vale 20.000 veldor. 20.000 veldor? Todos os olhos na sala se voltaram para o homem. Jenna não foi exceção. Ela nunca tinha visto uma quantia tão grande de dinheiro em sua vida. O homem olhou ao redor e disse, o porteiro do claustro do Vale Profundo no distrito das Colinas está desaparecido há 3 dias. Espero que alguém possa me ajudar a encontrá-lo ou seu cadáver. Não posso verificar a autenticidade das pistas, então somente aqueles que trouxerem ele ou seu cadáver de volta ao claustro do Vale Profundo poderão reivindicar a recompensa de 20.000 veldor. Alternativamente, podem trazê-lo aqui. O claustro do Vale Profundo pertencia à Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria, onde monges ascetas se dedicavam ao estudo da maquinaria e do vapor. Eles não se casavam, não tinham filhos nem pregavam. Localizado no distrito das Colinas, Quartier 19, fazia fronteira com o distrito da Catedral da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria e a estação de trem do norte a oeste, e com o Quartier 20, o distrito do cemitério, a leste. Não vendo nenhuma resposta imediata, o homem continuou, as autoridades já investigaram, mas não encontraram nada. Vocês todos podem pegar essa comissão e investigar o claustro do Vale Profundo como caçadores de recompensas. Não se preocupem com suspeitas. Vou postar avisos em bares, casas de dança e cervejarias em vários distritos. Posso tentar. Não vai me custar nada se eu não conseguir nada. No máximo, vai levar algum tempo para eu ganhar dinheiro. Jenna se virou para Franca, tentada. Franca sentiu, concordando que poderiam assumir essa missão.
Ela estava curiosa sobre o caso e queria que Jenna ganhasse alguma experiência antes de recorrer a assassinatos perigosos. Se sentissem algum perigo ou descobrissem algo errado, poderiam recuar a tempo. Claro, a alta recompensa também era atraente. Após um breve silêncio, os participantes começaram a fazer perguntas um após o outro. Eles queriam reunir informações suficientes antes de iniciar as investigações. As respostas foram breves. Ele informou a todos que o porteiro desaparecido era Pinker, um morador da vizinha cidade do Vale Profundo, com 50 e poucos anos. Ele era um devoto crente do Deus do vapor e da maquinaria, e nunca se casou, com uma paixão fanática por máquinas. Ele se tornou um porteiro no claustro do Vale Profundo depois de possuir campos. Ele voltava para casa uma vez por semana, passando um dia de cada vez, mas não desapareceu lá. Uma noite, enquanto os monges testavam uma engenhoca a vapor no pátio, eles avistaram Pinker parado na porta da cabana do porteiro, observando com interesse. Mas na manhã seguinte, ele tinha sumido. Jenna tomou nota das informações assim como durante seus estudos de atuação. Em pouco tempo, a reunião terminou e os participantes partiram em grupos. Algumas noites depois, Lumière estava sentado no bar no Salle de Balbrise, saboreando seu absinto favorito e observando Jenna cantar e dançar. Nesse momento, Louis se aproximou dele e sussurrou em seu ouvido: "Chefe, o grande chefe está aqui. Ele está esperando por você na cafeteria no segundo andar." O chefe veio pessoalmente. Lumière ficou um pouco surpreso. Sem dizer uma palavra, ele engoliu o resto do líquido verde, levantou-se e foi em direção às escadas. Naquele momento, Gardner Martin estava perto da janela, vestido casualmente com uma jaqueta marrom escura e um chapéu de aba larga, como se tivesse acabado de chegar do cais ou do depósito. Ele olhou para Lumière com seus olhos castanho avermelhados por um momento antes de gesticular para que os outros saíssem. Logo, apenas Gardner Martin e Lumière permaneceram na cafeteria. O chefe do Savoy Mob sorriu e disse: "Já expressei minha admiração por você mais de uma vez, não é?" "De fato, obrigado, chefe." Lumière assentiu. A expressão de Gardner Martin ficou séria. "Você está interessado em se juntar ao meu círculo. Isso permitirá que você entre em contato com mais Beyonders, poderes mais fortes e recursos abundantes." "É só isso para avaliação?" Lumière se perguntou, sem esconder sua perplexidade. "Qual é o preço?" Gardner Martin sorriu novamente. "O preço é que você pode encontrar mais perigos e ter que seguir ordens para completar certas missões. Entretanto, contanto que você se saia bem, você definitivamente progredirá rapidamente. Talvez em alguns anos, você possa tomar minha posição." Lumière fingiu hesitar e ponderou por um momento antes de dizer: "Não tenho problema com isso." Gardner Martin assentiu solenemente. "Antes disso, você precisa passar por um teste. Vá para a Avenue du Marché número 13 sublinhado agora e fique lá até o sol nascer." Avenue du Marché, número sublinhado 13. Lumière franziu a testa, fazendo o melhor que pôde para se lembrar. Finalmente, ele se lembrou onde era. Ostatru, o suplicante dos segredos, considerava esse um lugar mais perigoso do distrito comercial. Era o prédio incendiado que ainda não havia sido demolido. Capítulo 280, O Batedor. Quando Lumière pensou no número 13 da Avenue du Marché, seu primeiro instinto foi que Gardner Martin pretendia lhe fazer mal. O lugar é anormal, um mistério até para os Beyonders oficiais. "Por que você está me pedindo para passar a noite lá?" A imagem do prédio escuro e carbonizado que ele tinha visto através dos óculos do espreitador de mistérios ainda permanecia em sua mente, com um rosto embaçado olhando para ele através dos olhos vazios atrás de uma janela. Isso lhe deu uma sensação desconfortável, pois o Ostatru havia avisado que era um lugar perigoso. No entanto, Lumière não tinha interesse em explorá-lo e não teria desencadeado nenhuma anomalia devido à sua falta de espírito aventureiro. Então ele o deixou de lado. Em meio a seus pensamentos, Lumière descartou a ideia de que Gardner Martin montaria uma armadilha no prédio carbonizado para prejudicá-lo. Como membro da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, uma organização secreta, um Beyonder poderoso, provavelmente na sequência 5 ou no mínimo 6, Gardner tinha outros métodos mais diretos para lidar com subordinados com segundas intenções. Simultaneamente, Lumière relembrou tudo o que tinha visto e ouvido recentemente. O prédio carbonizado ficava perto da Rue des Blouses Blanches. Toda vez que ela passava por ele enquanto ia para sua casa segura no Salle de Balbrise ou procurava por Franca,
Ele via vagabundos buscando abrigo da chuva lá dentro. Ele nunca tinha testemunhado nenhum beyonder oficial ou polícia de patrulha os enxotando, nem tinha ouvido falar de nenhuma fatalidade ocorrendo lá. Por 3 razões, Lumière considerou o edifício carbonizado altamente perigoso. Primeiro, a percepção espiritual de Ostatru o havia instigado. Segundo, sua existência permanecia intacta, como se alguma força misteriosa impedisse sua demolição. Terceiro, sua experiência com os óculos do espreitador de mistérios o havia deixado com um certo sentimento. Combinando todos esses sinais, Lumière não pôde deixar de pensar que havia de fato um problema. E não era uma questão trivial, embora, em circunstâncias normais, essas anormalidades dificilmente seriam desencadeadas. Elas exigiam condições específicas, mas se não houvesse problemas, por que Gardner Martin providenciaria para que eu passasse a noite lá? É algum tipo de teste de coragem? Isso é inútil, Lumière pensou consigo mesmo. Ele acreditava que a impressão mais marcante que deixou em Gardner Martin e nos outros foi sua ousadia. Após um breve momento de contemplação, Lumière olhou para Gardner Martin, demonstrando sua preocupação e desconfiança. Avenue du Marché, número 13. Ouvi dizer que tem algo estranho acontecendo lá. Se nada estivesse errado, que tipo de teste seria mandar você para lá por uma noite? Gardner Martin respondeu com um sorriso. Contanto que sua resposta seja impecável, acredito que você sairá ileso. Então, esse é um teste para ver como eu lido com uma anormalidade repentina sem nenhuma informação prévia? Lumière assentiu em compreensão, mas a situação o deixou ainda mais confuso. Se for esse o caso, por que Gardner Martin veio aqui no meio da noite e me pediu para ir imediatamente para lá? Ele não poderia ter esperado até o dia para eu fazer isso. Então, ele poderia testar minha capacidade de reunir informações e ver quem eu contataria. Agora, não terei a chance de invocar a mensageira da Madame Mágica e pedir sua opinião ou possível ajuda, o que me permitiria não enfrentar sozinho o perigo oculto do prédio carbonizado. Mas Gardner Martin não sabe que eu posso invocar um mensageiro de uma semideusa. Provavelmente não é com isso que ele está preocupado. Se ele suspeita que eu tenho outra facção me apoiando, ele não teria me dado uma chance de me infiltrar no núcleo. Em outras palavras, na Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, ele já teria encontrado uma maneira de me fazer desaparecer completamente. Sim, se ele realmente suspeitar de mim, ele me dará tempo suficiente para ver onde devo ir e com quem devo entrar em contato para determinar se há algum problema. Ele deve ter algum motivo oculto para tornar as coisas tão urgentes. Dar-me tempo para me preparar significa que posso voltar atrás na minha palavra. Em vez de ir para a Avenue du Marché, número 13, posso me virar e vender informações sobre a possível conexão deste prédio carbonizado com a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue para as autoridades. Mas o problema é que, mesmo que eu consiga ficar até o sol nascer, ainda posso voltar atrás na minha palavra ou traí-los. Serei preso ali mesmo e forçado a assinar um contrato. Após cuidadosa consideração, Lumière ainda não conseguiu decifrar as verdadeiras intenções de Gardner Martin. O teste provavelmente era apenas um aspecto, mas tinha que haver um motivo oculto. A única coisa da qual Lumière tinha certeza era que Gardner Martin não estava planejando matá-lo, pelo menos não por enquanto. Esta missão pode ser fatal, mas o perigo real estava em outro lugar. Com vários pensamentos passando pela mente, Lumière finalmente tomou sua decisão. Tudo bem, eu vou agora. Gardner Martin sorriu. Excelente. Se você tivesse concordado muito rápido, teria me decepcionado. Uma das características mais cruciais para aqueles que se juntam ao nosso núcleo é a inteligência e a capacidade de pensar. Caso contrário, por que eu não compraria alguns novos robôs a vapor da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria? Você está sugerindo que Franca é inteligente, mas não tanto. Ela pensa, mas não holisticamente. Lumière não conseguiu deixar de criticar internamente. Claro, ele sabia que essa não era a razão pela qual o chefe se recusou a deixar Franca se juntar à equipe principal. Após sua crítica interna, Lumière respondeu a Gardner Martin com um sorriso. Estou ansioso para experimentar o núcleo que você descreveu, chefe. Enquanto falava, ele se virou e se preparou para descer as escadas em direção à Avenue du Marché, número 13. Gardner Martin gritou casualmente para ele. Não revele isso a ninguém, nem mesmo para aqueles que estão dormindo com você, como Jenna, que está cantando lá embaixo. Tudo bem, disse Lumière, embora não tenha pensado muito no assunto. Ele tinha que compartilhar isso com Franca e Jenna. No entanto,
As duas estavam ocupadas investigando o desaparecimento do porteiro do claustro do Vale Profundo e não prestaram muita atenção aos assuntos do Savoy Mob. Após sair do Sale de Balbrise, Lumière tocou o peito esquerdo. Então, desenhou um emblema sagrado triangular, como se estivesse rezando ao deus do vapor e da maquinaria por boa sorte. Ainda havia água no chão por causa da chuva. Lumière seguiu os postes de luz pretos como ferro e chegou ao cruzamento perto da Rue des Blouses Blanches em um ritmo moderado. Um prédio de 6 andares, escuro como breu, estava diagonalmente à sua frente. Muitas das paredes tinham desabado, como se pares de olhos vazios e pretos como breu tivessem crescido para fora da casa. Naquele momento, 2 ou 3 vagabundos dormiam no andar térreo, desprovido de portas ou janelas. Estava coberto de tijolos enegrecidos e madeira carbonizada. Lumière ficou parado na beira da estrada e observou por um tempo, mas não conseguiu encontrar o rosto borrado pressionado contra a janela. Devo usar os óculos do espreitador de mistérios para ver. Sem hesitar, Lumière passou pela porta imunda e entrou no prédio-alvo. Ele não sentiu nenhuma anormalidade do seu corpo para sua alma. Caminhando em volta dos vagabundos, Lumière encontrou o que parecia ser a sala de atividades. Havia uma pequena sala lá dentro. A porta de madeira estava carbonizada e bamba, mas permanecia intacta. Além da janela de vidro estilhaçada, havia um beco atrás da Avenue du Marché. Lumière entrou e fechou cuidadosamente a porta de madeira. Então, ele se sentou perto da janela, pronto para sair do prédio anormal a qualquer momento. Em meio ao tormento inevitável, o tempo passou, e a noite se aprofundou. Lumière permaneceu alheio a qualquer anormalidade. Estava tão quieto que apenas as tosses ocasionais dos vagabundos ecoavam. De repente, ele endireitou as costas. Ele ouviu passos lentos. Os passos se aproximaram, batendo na porta de madeira dilapidada que não podia ser trancada, manchando instantaneamente a noite tranquila com uma atmosfera desconfortável. Naquele momento, a voz magnífica de Termiborus ecoou na mente de Lumière. Não responda. Não responda. Os cabelos de Lumière ficaram em pé. Embora não pudesse confiar totalmente no anjo da inevitabilidade, considerando a situação atual, ele escolheu olhar para a porta em silêncio depois de pesar os prós e os contras. Toque, toque, toque. As batidas na porta ecoavam uma após a outra. Os intervalos eram longos, lentos e pesados. Toque, toque, toque. Depois de um tempo, a pessoa lá fora finalmente falou. Ajude-me. Eu era o que dormia lá fora. Ajudem-me, ajudem-me. Um assassino invadiu. Essa invenção é absurda. Lumière acalmou seus nervos tensos se divertindo. Ele não respondeu, agindo como se não houvesse ninguém na pequena sala. A voz lá fora ficou mais intensa, mas o ritmo diminuiu. Houve uma pausa indistinta e estranha. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu estou prestes a morrer. O próximo é você. Assim que ele terminou de falar, a pessoa que estava batendo na porta de repente soltou um grito. Lumière ouviu um baque surdo. Tudo foi como se alguém tivesse caído no chão. Então, um objeto pesado do lado de fora da porta foi lentamente arrastado para mais longe. Em pouco tempo, um som cortante de gelar os ossos encheu a sala, acompanhado pelo som de roedor e mastigação alta. Uma imagem surgiu de repente na mente de Lumière, uma figura sombria agachada no chão, dividindo um cadáver humano com um machado e outros itens. Ocasionalmente, ele pegava um braço e dava algumas mordidas. Depois de um tempo, a comoção semelhante desapareceu. Toque, toque, toque. Houve outra batida no pequeno quarto de Lumière. Se não abrir a porta, eu abro. Eu mesmo. Era a mesma pessoa que havia pedido ajuda. Lumière olhou para a porta de madeira trêmula e teve uma ideia. Enquanto eu não responder, a anormalidade lá fora não conseguirá abrir esta porta e tenta me ameaçar. Esta porta está claramente destrancada e foi queimada pelo fogo. É muito frágil, mas não pode abri-la. Não tem a habilidade de abrir nenhuma porta. É necessária uma resposta da pessoa atrás da porta para estabelecer uma conexão no sentido místico. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, Lumière adquiriu uma compreensão mais profunda da situação atual e se sentiu mais confiante. Toque, toque, toque. Em meio às batidas, a pessoa do lado de fora falou de forma staccato. Eu não estou mentindo. Eu realmente vou. Abra a porta. E entrar. Eu te darei mais 10 segundos. Lumière zombou, sentindo-se cada vez mais certo.
Ele queria zombar da outra parte em seu coração e dizer para ela abrir se tivesse o que era preciso, mas estava preocupado que isso também fosse considerado uma resposta. Então ele reprimiu esses pensamentos. Toque, toque, toque. Mais 3 batidas separadas por uma longa pausa. De repente, Lumière ouviu um rangido inaudível. Então, ele viu a frágil porta de madeira se abrir lentamente, revelando uma rachadura escura. Estava abrindo.